Fala, meus amigos. Esse é o primeiro episódio do canal do Estúdio Podcast Niterói. Tô aqui com meu amigo Bebeto Castrupe. Isso aí. Meu sócio aqui no estúdio. E a gente resolveu criar esse canal do estúdio depois de muitos pedidos. Pô, vocês não têm um canal próprio do estúdio? E aí nada mais criativo do que montar o canal com o próprio nome do estúdio, com a logo do estúdio, que já tá muito bacana, muito bonita. Isso aí. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, um amigo de longa data. Ele que é advogado, é pastor, é pai, pô, é um amigo muito querido e agora também trabalhando com terapia especificamente para casais e para famílias, né? Na verdade, para a reconstituição do homem, né? Para posicionamento do homem. Mas antes disso... Tá precisando. Tá precisando, Hoje em dia, precisando? Hoje em dia tá difícil ser homem, hoje em dia. Os homens Não, estão. pra mim não tá difícil, não. Tá difícil. Não, reformulando. Tá difícil encontrar homem de verdade. Vamos botar aí, agora então, tá melhor. Com tá vocês, Douglas Marques. Sejam muito bem-vindos aí. Muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui, gente. Que alegria. Acompanho vocês aí pelas redes sociais. Estão voando. Parabéns. Muito obrigado. Ó, antes disso, eu vou fazer, já que eu falei pra caramba no início, quem vai fazer as honras da primeira pergunta aí? Bebeto. É, só basicamente falar da sua vida, o que você faz hoje. Ele já te apresentou mais ou menos, mas fala um pouco de você, quem é a sua família, onde você vive, o que você faz da sua vida, onde você gosta de jantar fora. Qual é a sua cor favorita? Fala aí. Legal. Então vou começar um pouquinho com a minha jornada. Obviamente eu tenho 33 anos, então se fosse contar, haja tempo. Mas eu cresci num lar muito disfuncional. E eu demorei muito tempo para perceber o quão disfuncional a minha família era. Óbvio que eu vi aquele caos familiar de muita briga, muita violência, muita discórdia. E aquilo me chocou ali. Eu lembro que aquilo me chocava na infância, o que me fez ser uma criança muito violenta. E os anos foram passando, houve todo um processo de restauração da minha vida familiar ali, com a figura do meu pai voltando para casa, entrando na igreja, sendo transformado. O que me fez amar muito a igreja e sonhar em ser pastor a partir da transformação que eu vi dentro da minha própria casa. Só que a gente estava até conversando mais cedo aqui antes do podcast começar, eu fui percebendo que mesmo lendo Bíblia, orando, buscando a Deus, muita coisa ainda era enviesada na minha cabeça e eu não conseguia entender nem sobre mim mesmo, né? E aí eu comecei na faculdade de História, não finalizei, troquei para o Direito, fiz o Direito, então fiz na UF, que era aquela vertente totalmente humana que você conhece bem. E naquele período ali que eu estava no Direito na faculdade, eu também era oficial temporário do Exército, então o tempo todo lidando com pessoas, o que é muito engraçado, porque pós-Exército eu já pedi perdão para muita gente, já procurei muita gente, já encontrei no caminho para conversar, porque ali o Exército foi um grande laboratório de vida para mim, para lidar com pessoas e me conhecer muito, assim, foi um ambiente onde eu pude errar muito, graças a Deus tive excelentes mentores, conselheiros ali dentro que me orientaram, me deram vários toques. E aí casei com uma mulher cuja família, ela e a mãe, psicólogas, e aí começa toda uma reviravolta na minha cabeça. Eu lembro da minha sogra, que eu amo de paixão, por sinal. Na verdade, pude conhecer de longa data, literalmente há muito tempo, sendo redundante, acho que a gente tem o quê? Uns 18 anos de amizade aí, ou mais. Eu acompanhei tudo isso aí. Eu acho que a sua transformação emocional e psicológica começou antes do casamento, né? Com certeza. Acho que o casamento foi uma pitada a mais a Leila, né, tua esposa, a profissão dela, a vocação dela trouxe ainda mais gás pro que você vive hoje. Eu gosto muito de pensar que a vida é um grande processo, né? Então que a gente nunca sabe, pelo menos eu nunca sei onde eu tô desse processo. Eu sei que eu tô vivendo um. Óbvio que tem alguns que querem paralisar, não querem ver processo nenhum, mas pra mim sempre foi uma questão assim de ser transformado. Uhum. Eu lembro que uma das coisas, quando eu orava, pensava, falava com Deus, uma esposa que eu queria era alguém que tivesse um coração ensinável. Isso é algo que eu sempre prezei dentro de mim. Pô, eu quero aprender. A vida eu quero aprender, eu quero ser melhor, eu quero ser um homem melhor e continuo querendo ser. Agora como pai, tô com uma filhinha de 1 ano e 9 meses, minha linda Aurora. Cara, um desafio, ainda erro muito com ela. Outro dia eu me vi fazendo uma situação com ela que eu falei, meu Deus, tipo, sendo meio bruto assim. Aí aquilo me chocou, eu fiquei mal. Eu falei, cara,
pô, não, por que eu tô agindo assim? Então, essa ideia de ser transformado é algo muito forte. Eu gosto de pensar que o meu encontro com a minha sogra e com Leila foi um... Sabe quando você pega uma... Gente, que tem muito na Disney, lá que eu passei mal, como é que é o nome? Montanha-russa. Montanha-russa, quando a montanha-russa tá andando, de repente dá aquela assim, ó, vá, que você desce e vai. Eu falei, meu Deus, vou morrer aqui de tão rápido que o negócio tá indo. Passou mal de verdade. Passei mal de verdade, você tava do meu lado. Você não aproveitou nada, né? Pô, vomitei pra caramba montanha. Então, não me conhecia, e dentro de não me conhecer, cara, eu detesto adrenalina. Adrenalina, fui fazer aula de mergulho outro dia. Amigo, vomitei umas 9 vezes no barco, assim. Pô, e você não gosta de adrenalina e vai fazer alguma coisa que... Por não me conhecer, testando, tentando. tá. E aí eu lembro, logo assim, eu tava pra começar, já tinha acabado de começar a namorar a Leila, minha sogra falou pra ela assim, falou, ó, tem alguma coisa de errado nele. Aí, por quê? Porque ele trabalha muito. Ele não para, assim, e todo excesso é uma falta, né? É uma frase que é muito comum na psicologia. Aquela frase me pegou, todo excesso é uma falta. Então, eu precisava provar algo para alguém, eu precisava o tempo todo, eu tinha uma necessidade muito grande de estar fazendo algo, né? Uhum. E aí, logo em seguida, a gente casou, o que calhou o meu casamento com aproximadamente 1 ano depois da minha saída do exército. Então, eu tinha juntado um dinheiro ali para me segurar por uns anos até eu fazer uma transição de carreira. Só que quando eu entrei na advocacia, aquilo começou a mexer muito comigo. E por sinal, o Lucas aqui me ajudou pra caramba pra entrar. Direito do consumidor, toque de curso, uma série de coisas. Mas eu fui pro direito de família ali. E logo que eu fui pro direito de família, a Leila ainda estava na faculdade, mas ela começou a fazer o curso do Dr. Moisés Grossman. Que esse cara, ele trouxe praticamente, com outras poucas pessoas, a terapia sistêmica familiar para o Brasil. Então esse cara é um ícone, assim, ele agora fez 85, 86 anos. Ele é um ícone. Cara, quando a gente encontrou a terapia sistêmica, a nossa mente explodiu, assim. Foi uma loucura de se ver em muitas questões, se ver em muitas dores, se ver em muito... Por isso eu falei que foi a ideia da montanha-russa. É uma vertente da... É uma vertente. A terapia tem várias linhas, né? Uhum. A TCC, que é a cognitiva comportamental, tem descrita, tem muitas linhas. A que a gente se identificou, gostou muito, foi a sistêmica familiar, porque ela enxerga o indivíduo não apenas como um indivíduo, mas como parte, uma engrenagem de um sistema. Sim. Que quando uma parte do sistema se mexe, todo o sistema é movimentado junto, né? Vai influenciar em todos os lados, né? Influencia tudo, assim. Então, por isso que é muito comum, às vezes, um parente morrer numa família e você tem todo um racha familiar, um casamento que acaba. Pô, mas o que tem a ver a avó que morreu? Por que acabou o casamento? Porque papéis são exercidos, né? Uhum. Na família. Então, aquilo pra mim foi um choque. E me ver diante daquele cenário me fez entender muita coisa dos meus clientes de advocacia, em especial da parte de sucessões, né? Direito das sucessões e de inventário, que eu não conseguia entender. Pô, imagine só, você quebrado de grana, vai receber uma herança aí de R$500 mil. Aí na data de assinar o contrato lá, a escritura, você não aparece porque tá com dor de cabeça? Faz sentido? Não. Meu Deus do céu. Então, assim, que é aquilo que a gente estava falando, como o emocional bloqueia as pessoas o tempo todo de tomarem decisões importantes na vida. Uhum. E que quando o nosso emocional tá adoecido, é muito fácil você ignorar o básico. Você entra naquele relacionamento totalmente doentio, você perde dinheiro, assim, de bobeira, você entra em contratos completamente que te arrebentam. Então, perceber aquilo para mim fez muito sentido, pelo menos, assim, para entender a igreja, para entender a minha própria relação com a igreja, de que eu passei a ver a igreja como lugar de salvação a partir daquilo que a igreja fez na vida do meu pai. Então, eu queria replicar aquilo para as outras famílias. Então, para mim, foi um choque muito grande, cara. Poxa, tô falando pra caramba, mas... Não, mas isso daí, você que é o convidado, tem que falar E aí, pra mim, foi um choque, assim. Foi uma ideia, eu falei, cara, eu gostei muito disso aqui. E aí, dali, eu já migrei pra análise de perfil. E aí, análise de perfil, tanto a parte física, quanto a parte de testes, né? Como o DISC, o PET. O PET é um brasileiro, o DISC é um americano mais famoso. Então, fui pro PET, fui pro DISC, fui pra análise de perfil do corpo mesmo, né? Como o corpo fala, e tem toda uma linha... de corporal em geral, assim? Corporal, como o corpo fala. Então, dor e força. Aí eu comecei a estudar isso, cara. E pra mim, assim, fui mergulhando. Nesse inteirinho todo, fui fazendo faculdade de teologia também. Então, hoje eu atuo na igreja, né? Tô no processo do que a gente chamaria na igreja presbiteriana de noivado, né? Que é a licenciatura.
pra se der tudo certo ser ordenado esse ano, o ano que vem. Então, Mas já tem todo o trabalho já de pastor. todo já, o trabalho e tal. Já trabalho literalmente na já igreja. cuida de pessoas. Já cuido, já faço gabinete, já atendo. Prega já? Já, pô, pregar Muito tempo. pregar é de longa data. Pregar é de longa data, né? Maneiro. Então é muito comum para essas pessoas de fato Até me chamarem esqueceu, pastor. né? Ministro de louvor também há muitos anos. Na verdade, uma das primeiras coisas que o Douglas... Assim que eu conheci o Douglas, na época ele já era ministro de louvor, não? Logo depois você começou pelo teclado, depois você foi pro violão. Não, eu já ministrava na minha outra igreja antes da que a gente se conheceu. Você já é uma igreja completa. Uma igreja- O cara já prega, vai louvor, só falta passar o coisinha do dízimo ali também, já faz o negócio, já limpa a cadeira, já faz os negócios todos, já. Nada. Polivalente, joga em todas as funções do campo. O que é um desafio. Isso é legal, né? Quando... Fazer que nem aqueles caras que viam no Faustão antigamente, né? Ia com o violão, a bateria junto, Aham. aí com a gaita e ficava tocando. E faz de aí... tudo. E faz de tudo. Então, o que pra mim, quando isso apareceu na minha análise de perfil, foi muito legal, porque qual o ponto positivo? Que você tem muitas portas abertas. Qual o ponto negativo? Que são tantas portas abertas, Você fica perdido. você pode não entrar em nenhuma. Então, assim, aprender a me conhecer, a me entender, como é que eu fui desenvolvendo essas habilidades, pô, onde que eu quero chegar com elas, tudo isso foi um Qual processo... o foco que você quer ter também, né? Qual o foco? Que é uma coisa que eu vejo empresarialmente, assim, você tem que pensar daqui a 10 anos. Tudo você tem que pensar, se você vai estar fazendo aquilo daqui a 10 anos. Você quer estar pregando daqui a 10 anos? Você quer estar no louvor daqui a 10 anos? Se for uma coisa que hoje para você já é, pô, caramba, tem que ir lá fazer isso. Especificamente que seja, eu tenho que ir lá advogar. Daqui a 10 anos você pensa fazendo isso? Aí você pensa, pô, se daqui a 10 anos eu, com esse sentimento que eu tenho, vou ter de repente a mesma gana e o mesmo amor que eu tenho hoje, pô, eu consigo seguir aquilo dali e ter o foco para aquilo dali. Mas tem coisa que de repente você gosta, mas não para ser de repente a sua profissão ou algo que você vai fazer todo dia praticamente, mas vai ser um hobby. Como hoje, sei lá, quando era moleque eu queria ser jogador de futebol, mas hoje eu vejo que é um hobby, só. Passou, né? Eu não tinha gana de, tipo, não, tem que ser profissional daquilo dali que eu vou treinar todo dia. Não, mas aquilo dali, ao invés de ser profissão, como eu imaginava que ia ser antes, virou um hobby que eu posso ir uma vez por mês ou uma vez, tô, sei lá, quase um ano sem jogar futebol. Mas é um hobby meu que eu tenho, ou pegar onda, ou qualquer outra coisa. Não vira uma profissão. Aí colocando para o seu lado, você vê todas essas áreas como você conseguindo fazer tudo? Ou você acha que quer se especificar em alguma dessas áreas, assim? Legal a pergunta. A sua fala em relação ao futebol me lembrou muito de um documentário da Netflix, que é da Viola Davis com a Oprah. E aí ela conta que ela estava numa aula... A primeira aula que ela foi, assim, tipo... Foi na escola, perdão. Foi na escola dela um artista... E falar o que era a carreira de artista, né? Quem que é esse artista? Ele levantou quase a turma inteira. E aí ele começou e falou, olha, eu vou te falar várias coisas aqui. Se você não se encaixar em alguma delas, você senta, tá bom? Tá bom. E aí ele começou a falar, ó, você vai viajar por horas, você vai ficar muito tempo longe de casa, você vai passar fome, porque você vai ficar horas ensaiando, você não vai literalmente ter tempo para parar para comer. E ela conta que as crianças iam sentando, assim, ela adolescente, e no final só ela ficou em pé. Tipo, a única que quando viu tudo que vai ter os contras, né, daquela decisão. Não vai ter o glamour, né? Não vai ter o glamour. Pra muito Qual o nome desse documentário? Então, é só entrevista, né? Da Oprah com a Viola, né? Muito maneiro. A lógica, a construção da narrativa que o cara conduziu, né? Que o artista conduziu, já demonstra ser bem interessante esse episódio aí, esse documentário. E pra mim isso é interessante porque quando eu fico pensando nesse tipo de coisa, eu me vejo muito atuando com famílias, que é o que eu já faço hoje, né? E é o que eu me vejo fazendo até morrer. Em especial nesse fator do relacionamento. A minha inclinação natural é para lidar com mulheres, né? Porque eu fui criado muito perto da minha mãe. Então, até praticamente o meu casamento, eu tinha muita rejeição ao meu pai. Assim,
muita dificuldade com a figura masculina. Então, ao longo da minha vida, eu era aquele adolescente, o cara, pô, tá roisando as meninas. Não era. É porque eu sempre tive muita facilidade. Até podia ter, mas a gente ficava Não, na não. dúvida. A gente ficava na dúvida. Pô, Você que já conhece a de 15 É. mais de 15 o que esse moleque tá querendo? Pô, mas nem era. Muitas vezes nem era. Mas era só uma inclinação. Algumas só. Algumas. Mas, verdade seja dita que eu sempre tive muito cuidado com essa parte de relacionamento, porque, cara, eu sempre achei que relacionamento é um negócio que tem um potencial pra levantar o cara ou pra destruí-lo, assim, pra derrubar o sujeito completamente. E o adolescente enxergar isso é difícil, né? Muito, muito. O que também, de novo, dentro do meu perfil, eu vi que eu era um cara muito medroso, assim. Eu tinha muito medo da vida, muito medo das decisões da vida e do que aquelas decisões iam gerar na minha história. E muito medo de ser amaldiçoado por Deus, muito medo de qualquer coisa, assim, aquilo me assombrava. Então, estudar mais a Bíblia, então, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito nos últimos 3, 4 anos é estudar o original, os textos originais, os contextos, o que aquilo quer dizer. Cara, aquilo foi libertador pra mim, assim, realmente eu acredito muito na ideia de que a verdade liberta, o estudo liberta. Sim. Porque é conhecimento é poder, porque você começa a saber coisas que antes você não sabia. Então, pô, me encontrar com a minha cor de pele como negro, me encontrar com o meu cabelo, eu cresci ouvindo que o meu cabelo era ruim. Então, assim, entender o meu cabelo, entender que são os cuidados. Não teve uma época que você não se considerava negro, não era? Não, isso eu nunca pensei sobre. Eu não cheguei a não me considerar, mas eu só não pensava sobre, assim, era um tema que eu descartava da minha vida. Então... Lembro disso, que teve algum momento que foi até engraçado, que você não se identificava nitidamente como negro. Foi alguma coisa assim. Falei, não sou, acho que eu sou moreno, alguma coisa assim, mulato. Acho que teve algum fato, alguma resenha. Provavelmente. Alguma resenha. Provavelmente. Aí eu lembro que eu li Frantz Fanon, como é que é? Peles Negras, Máscaras Brancas. Que aí ele vai contando a história dele mesmo como psiquiatra no meio, acho que da Guerra Espanhola, não lembro agora de onde ele... Foi alguma guerra ali da Europa que ele como psiquiatra, ele é um cara brilhante. Mas basicamente, de me enxergar como negro, eu demorei muito. Isso aí eu vim me descobrir casado, assim. Porque, cara, ninguém quer ser aquilo que você entende como ruim. Uhum. Ninguém quer, pô. Você quer... Eu lembro de... Pô, eu lembro de eu vendo... Eu sempre gostei muito de filme, sério. Eu lembro de eu me enxergar e querendo ser o Brad Pitt, querendo ser o Leonardo DiCaprio. É o que tinha pra hoje. Era igual o Bebeto querendo ser jogador de futebol. O cara viu o Ronaldo Fenômeno. O cara viu o Ronaldo Fenômeno. Isso aí eu desisti rápido, Eu jogando, falei, não dá não. Eu ainda era um pouquinho melhor, mas mesmo assim não era atleta, né? Então, esse processo de me enxergar, me enxergar no sentido de, eu sou um cara negro. Eu tenho pai. Com todas as lutas e dificuldades que meu pai tem, eu tenho pai. E aí, o que dá pra eu fazer aqui pra me reconectar? Porque eu não tenho como ajudar as pessoas naquilo que eu não consigo fazer. Uhum. Então, cara, eu não sou um mau investidor financeiro com uma grana no banco. Então, assim, eu vou te ensinar a fazer o que eu não faço. Pra mim assim, é uma mentira, então não faz sentido. Uhum. Agora, relacionamento, cara, foi o alvo da minha vida, assim. Até aqui tem sido, né? Vou fazer agora 8 anos de casado. E tem sido o alvo da minha vida. Mais do que pra minha família, os filhos e o que vem depois disso já é um desdobramento. Mas o relacionamento, o casamento é o alvo da minha vida. Então, eu gasto muito tempo com aquilo, cara. Eu e minha mulher, a gente discute assuntos, questões por horas. Até aquilo ser esmiuçado no mais profundo. Uhum. E não simplesmente resolver aquela briguinha. Pedir perdão e tá resolvido. Não, tem alguma questão ali mais profunda, mais íntima. E a comunicação que vai levar aquilo durar, né? Não vai ser o sexo, não vai ser a paixão, aquele negócio do desejo. Vai ser o relacionamento que vocês têm de comunicação. No final, vocês, quando entrar na menopausa, entrar como meus pais, já não faziam mais sexo. Mas eles eram amigos que dormiam na mesma cama, mas tinham um casamento ainda. Então eles entraram num nível de relacionamento que era acho que é o certo do casamento, né? Você entrar num nível de relacionamento que ele vai além dessas coisas que hoje o adolescente ou o jovem, ele procura num casamento. É o quê? Ainda mais dentro da igreja. É poder transar, é poder você ter uma pessoa que você pode estar abraçado ali, dormir junto, mas com a maturidade a gente vai enxergando, vai vendo que
o casamento é muito mais além. É um relacionamento com uma pessoa que você vai dar a vida por ela, independente de como você tá, se você tá dormindo na mesma cama ou não. Se você tá brigado ou não, você vai dar a vida pela sua esposa. Eu, pelo menos, eu penso assim, eu dou a vida, mesmo se eu briguei com minha esposa hoje, à noite eu preciso fazer algo que eu tenha que, meu irmão, cortar um braço meu, eu cortaria o meu braço se fosse para ela ficar bem. Mais ou menos isso. Então é um além do sexo, além dessas outras coisas. Não que não seja importante, né? Lógico. Ainda mais para como a gente vive hoje. A gente um jovem que tem nossa testosterona alta ali, a gente, meu irmão, precisa disso ainda. Só que ele não pode se basear a vida toda nisso só. Não que não tenha importância. Cara, resumindo, interessante isso que você tá falando. Exatamente. É porque eu acredito numa coisa assim, que é o que move a minha vida, cara. Eu sou um seguidor de Jesus. Cara, se você conviver comigo, você vai ver que eu tenho muitos erros, muitas falhas mesmo. Muita coisa que eu ainda tô aprendendo, que eu tô me conhecendo, que eu me predispus a errar pra... Cara, deixa eu testar essa ideia. Mas no final do dia, no início e no final do dia, pra mim o mais importante é seguir Jesus. Uhum. Cara, Jesus é a minha vida. E por que eu tô falando isso? Porque pra quem acredita na Bíblia, a relação entre um homem e uma mulher é igual à relação de Jesus com a igreja. Então, tudo que Jesus faz pela igreja, a gente deveria fazer pela mulher, teoricamente, né? Uhum. Teoricamente não, na vida, na prática. Então, Jesus, ele se entrega pela mulher. E quando eu falo se entregar, cara, ele abriu mão de tudo, assim. A Bíblia fala que ele deixou os céus, deixou a glória do Pai, veio pra essa terra. Não só morreu, né? Não ele só antes morreu. disso, ele já deixou algo que era... Não, que é o sonho da vida de todo mundo, né? Que é ir pro céu. Que é a salvação. A ideia de poder, glória, domínio pleno, o cara se fez 100% homem, né? A ideia de encarnar, né? A ideia do divino encarnando. Sim. Então, e encarnando na humanidade do outro. Então, pra mim, essa ideia de um relacionamento que é pleno e que flui é exatamente quando o homem, ele encarna a vida da esposa, as questões da esposa, as dores da esposa, as complexidades dessa mulher, e que na medida que ele encarna isso, ele também é transformado. E por que ele é transformado? Porque ele está amando. Uhum. E quando João vai dizer na sua primeira epístola que Deus é amor, ele está falando de um negócio muito concreto, cara, de um negócio que toma forma no dia a dia. Por quê? Porque impõe gastar tempo, gastar energia, se preocupar, impõe... É porque pra mim é muito louco. Porque as redes sociais, você joga um monte de foto ali e eu canso de atender casais que o casamento tá ruindo, mas que as fotos, o vídeo, o stories tá bombando pra rede. Tem aquela teoria que o pessoal fala, né? Quanto mais foto tem no Instagram, pior é o casamento. E é uma teoria forte. Então, cara, Jesus não tem nada a ver com isso, assim. Jesus ele gasta tempo em transformar a igreja. Ele gasta tempo em literalmente resgatá-la, salvá-la. E qual de nós, aí, nesse ponto a gente não é Jesus porque não somos perfeitos enquanto homens, e qual de nós não precisamos ser resgatados e salvos? Sim, todos. Qual de nós não precisamos trazer luz para nossa ignorância, para nossa escuridão, para as nossas questões ocultas? Então, na medida que você faz isso com uma mulher porque você ama sua esposa e você quer o bem dela, você quer gerar filhos que são transformados, que tem uma vida de amor, né? A gente estava falando da sua filhinha aí, acabou de fazer um mês. Cara, olhar para aquela criança e desejar ver ela transformada, desejar que ela viva algo melhor do que você viveu. Que ela não tenha os mesmos medos, traumas. Exato. Que ela seja um ser humano melhor que eu, né? Exato. Então, pra mim, eu nunca consegui... Isso daí, muito antes da terapia, eu nunca consegui entender como as pessoas topam viver a vida de igreja, entrar na igreja, ler a Bíblia e não ser transformado por ela, cara. E, volto a dizer, eu não tô falando de ter erros e vários erros brabos, não. E todos tiveram. Mas de querer ser transformado. Uhum. Tem pessoas que levam como dilema na vida a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não está disposta... A pessoa não está disposta a aprender e ver que todos os dias ela pode ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. Uhum. Você vai errar naquilo até que você acha que você é muito bom. Cara, vai cometer injustiça, vai falar besteira, vai perder paciência. E uma coisa que eu levo pra minha vida hoje, que eu aprendi, é o quê? Pra você mudar, você tem que gerar dúvida naquilo. Se você tem certeza sobre alguma coisa, aquilo dali pra mim eu tenho certeza sobre aquilo, você não vai conseguir mudar. Você vai viver sempre aquilo dali. Agora, se você gera dúvida, pra você gerar dúvida sobre você mesmo, você tem que pensar, será que eu tô certo ou errado?
Você gera essa dúvida. Aí, pô, eu acho que eu posso estar errado, então eu vou tentar ser melhor nisso. Em tudo na nossa vida. E tem um amigo que ele fala uma frase que eu gosto muito, que é difícil discutir o óbvio. Toda vez que você se apega a alguma coisa, sua família é a melhor família, você é o cara mais inteligente. Se pra você é tão óbvio, como é que você muda isso? É. Como é que você evolui? Como é que você avança? Cara, É igual eu sempre escutei, assim, não, esse que é a questão pra mim. Vou até falar um negócio que as pessoas sempre falaram pra mim, pô, você é uma pessoa muito boa. Pra eu conseguir mudar, eu tenho que cancelar todas essas palavras que falam pra mim, que eu sou uma pessoa muito boa, para eu conseguir me ver como uma pessoa que não sou muito boa, para eu ver, pô, eu preciso mudar. Eu posso até me enxergar como uma pessoa boa, mas eu tenho que, para eu conseguir mudar, eu tenho que mudar isso também no meu pensamento. Porque senão a pessoa fala pra mim, eu recebo, pô, sou uma pessoa muito boa, e sigo aquilo dali sem mudança nenhuma mais. Então, pô, porque o do bom pro perfeito é quase igual. A pessoa pode como é que é a palavra? Se dividir essas duas palavras, o bom e o perfeito. Começa a se achar perfeito, não, então eu vou seguir aquilo ali e aí... Sim, você achar autossuficiente, você achar que não tem o que mudar, não tem o que melhorar. Exatamente. Todo mundo fala que eu sou bom, por que eu sou ruim? Quem é você? Se o cara que não me conhece direito ou me conhece, minha mulher me fala que eu sou muito bom, minha mulher fala que você é muito... Na verdade, ela fala que eu sou bonzinho, às vezes, até demais, às vezes, assim. Então, mas aí na sua deturpação, você fala, pô, então eu sou bom, pra que eu vou ficar tentar melhorar? Tem até a frase que o pessoal fala que no casamento você descobre que tudo que você achava que você fazia bem, você passa a fazer mal. Tudo que você fazia bem, até você respirar, né? Você não faz. Até respirar, né? Sua mulher, quando ela tava grávida, também tinha isso? Ela Pô, você faz isso respira até alto. hoje. Ela faz isso até hoje já, né? Quero mandar até... Você conhece Dan? Conheço. Um abraço pra Dan, a mulher dele é muito engraçada. Ele falava, pô, eu tava dormindo, ela me acordava. Dan, você tá respirando alto. Ele, caramba, eu vou parar de respirar. Não, mas deu pra entender. Não, é lógico, tá? Tipo... Ó, isso momento. é muito legal, cara. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar perfis, que a gente diz o seguinte... Qual? Do DISC? Tanto o DISC, tem vários tipos, Eu conheço né? bem o DISC e dos 4 temperamentos. Esse conheço, utilizo, gosto bastante. Pô, é muito legal, porque Muito bom. quando você vê os perfis, você descobre que todo perfil ele carrega um remédio e o mesmo remédio pode se tornar um veneno, dependendo da dosagem. Então, vamos pegar o DISC como exemplo. Tem ali a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. O dominante é o cara que ele é o executor nato. Você dá na mão dele, ele é um resolvedor de problema, ele gosta de resolver problema, pode entregar. Ele é o desbravador. Você entrega na mão dele, ele tem foco, ele tem objetivo, ele tem sangue nos olhos, ele quer resultado. Então, um sentimento que normalmente ele carrega muito é a raiva. Porque ele é acelerado por si só. Uhum. Pô, cara, são esses caras que constroem prédio, abrem estrada, abrem avião, cria remédio. São esses homens que fazem a vida acontecer. Uhum. Pô, positivo. Qual o ponto negativo? Muitas vezes, individualismo, autocentrado, egoísmo, vaidade, soberba, orgulho, gente muito dura, muito rígida. Então, a mesma coisa boa, dependendo da dosagem, vira um venenaço. Comumente grosseiro, se você perceber que você tá sendo grosseiro, sendo... Aí você não fiz nada. Não, você que é muito fresco. Cabeça. Por quê? Porque é tão natural. E aí, quando você se conhece, por isso que eu falei que foi um processo que eu venho vivendo já há alguns anos, você fala, cara, realmente, pô, é parte minha. É parte da minha dosagem desequilibrada ser soberbo. Então, assim, opa, vou vigiar, vou ficar mais atento a isso aqui. Aí você vai pro influente. O que é um influente? O influente é um comunicador nato. Então ele fala, ele é otimista, ele é divertido, ele é engraçado. Ele é o Will Smith no Maluco no Pedaço. Uhum. É aquele cara palhaço, brincalhão, que todos os amigos amam, todo mundo quer que, quando ele chega na festa, ele anima a festa. Então, pô, qual o ponto positivo? O cara é por alegria. Qual o ponto negativo? Ele pode ser exagerado, mentiroso, prometeu que ele sabe que não vai cumprir, aquele cara que marca horário e ele marca com você e mais 3 ao mesmo tempo. Então... Engraçado que eu vou visualizando as pessoas aqui. É muito maneiro, porque quando você começa a ver, é muito legal, assim, que você... E aí, para cada perfil, tem também os tipos de doenças que vão aparecendo próprias daquele perfil. Então... O disco é interessante, na verdade, quando eu estudei sobre ele, né, que ele foi um estudo comendado pela Marinha Norte-Americana
para entender por que os fuzileiros agiam de determinadas maneiras diferentes diante das mesmas situações. E foi encomendado pelo mesmo criador da personagem Mulher Maravilha. É o cara, ele é o criador, né? O cara do disco é o criador, né? É o criador. É. E aí é muito legal, porque assim, principalmente em termos de função profissional, função ministerial, vocacional, você consegue, através do perfil comportamental, pô, essa pessoa aqui tem esse perfil, vai se encaixar bem aqui, bem ali. Mas eu vou deixar o Douglas Até falar na mais escola aí. também, tipo... Qualquer eu lugar. vejo muito isso, né, Tem uma escola em Tem São gente Paulo. que nem esse negócio de mais exata, mais humanas, também tem a ver com essa personalidade aí, esse tipo de coisa, não? Então, isso não, porque isso. O cara pode ser um dominante e ser de Mas exatas. o DISC é Ah, mais sim, do sim, comportamento. sim. É do né? comportamento, né? Uma Entendi. análise de perfil comportamental. Então, Entendi. qual a ideia? Mas continua os outros perfis aí que você tá... Ó, então, o estável. Só pra falar da mulher, né? A mulher, qual a ideia da Mulher Maravilha? Ele junta a Mulher Maravilha, a união da esposa e da amante do Marston, né? Que é o cara que criou o Disque. Essa parte eu já não conheço. Ele Essa junta história. os dois. Tem um filme, inclusive, acho que no Prime, sobre a Mulher Maravilha, que é exatamente a junção da esposa e da amante, né? E aí ele cria essa... Por quê? Porque cada um, como a gente tá falando, vai ter o seu remédio, o seu veneno na mesma pessoa, né? Aham. E isso é muito importante de você encarar. Então, o estável. O estável é aquele cara que ele é um planejador nato. Então ele é aquele cara calmo, ele é um cara bom ouvinte, ele é paciente, ele é gentil, ele sempre vai tentar tomar decisões de forma coletiva, democrática, ele quer ouvir todo mundo, ele tem aversão ao conflito. Pô, gente assim é maravilhoso você ter perto, gente que não é cri-cri pra nada, que bom coração, generoso muitas vezes. Aí, qual o veneno desse sujeito? Omissão, o cara que vê um problema, o barco tá afundando, ele tá ali parado, quieto, ele não tem reação muitas vezes. Então, como é que ele dosa isso? Normalmente, quando que um perfil ele aparece mais? Nos seus extremos. Quando ele tá muito descansado, muito relaxado, o perfil tende a vazar mais. Ou quando ele tá sob pressão. Então, a tensão também estica aquele perfil e ele se apresenta mais. Então, quando você começa a entender, eu falo, opa, tipo, hoje eu não negocio mais dormir, cara. Porque se eu não dormir, você vai ver um bicho. Uhum. Se eu não... Comida eu não tenho tanto problema. Minha esposa tem problema com comida. Se ela não comer, assim, aquela mulher vira, assim, um cão. Braba, estressada. Então, eu não... Minha esposa, a Gabi, já é com dormir também. Aí minha filha agora, quando tá dormindo também, já começa a rosnar. Você pega ela dormindo... Caraca, a Gabizinha aí. Não, mas aí você vai entendendo, falou, opa, se eu não beber água, dormir, tirar férias. Então, por exemplo, esse ano a gente se programou, nós fizemos uma viagem mês sim, mês não. Amigo, por quê? Porque eu precisava descansar. Trabalhando, fazendo. Pô, em que momento eu descanso? Aí eu não vejo minha filha, não gasto tempo com a minha esposa. Falou, pô, então como é que a gente pode calibrar? Aí conversei lá na igreja, eu falei, vou ficar todos os dias fora da dar. Organizei com a advocacia, tem gente que trabalha comigo, então organizei nisso também. E com os clientes de terapia, como eu atendo online, eu consigo atender viajando. Então, para ter um tempo e conseguir... Mas normalmente eu remanejo eles quando viajo. Mas para conseguir ter mais tempo descansando. Por quê? Porque senão eu sei que eu começo a soltar mais veneno do que remédio pro mundo. E o que a gente estava falando, e o último, que é o conforme. Como é que é o conforme? O conforme, ele é o cara que ele é controlador. Ele quer qualidade. Ele ama qualidade. Ele quer resultado, mas ele se preocupa muito com a qualidade. Números para ele não são tão importantes, quantidade. Então, ele vai muito mais pro analista. Então, ele é aquele cara que ele vê os cenários, ele bate um raio-x do que está acontecendo. E aí, qual é o resultado disso? Positivo. Pô, você quer uma opinião honesta, ele vai ter dados, histórico, ele não esquece de nada do que aconteceu. Uma situação da tua infância de 9 anos. Se o cara teu amigo é um analista, ele é um conforme, ele lembra, não, desde quando você tinha 9 anos, Bebeto, você lembra que aconteceu isso? Isso aí eu não sou, não. Eu com certeza não sou. Isso também Cara, eu gosto demais desse assunto do DISC, porque eu utilizei muito na prática para renegociação de contratos antes da pandemia, que eu fazia muita reunião de condomínio. Então, eu e o grupo de amigos que trabalhávamos com isso, fazíamos até simulado de... uma Assembleia Geral Extraordinária simulada, de acordo com os determinados perfis comportamentais, com as principais objeções, frases, e é muito, muito maneiro. Mas o que eu vi, assim, a sua abordagem de dosagem, eu não tinha escutado, e faz total sentido. Não, o mesmo remédio, na proporção, pode ser veneno. Sim. Da personalidade. Mas o que eu vi também que faz muito sentido
é dividir os 4 perfis em quadrantes. Reações rápidas, pensa rápido, bateu, levou, explosivo, Aham. influente e dominante. Eles são acelerados. Reações lentas, que são mais... demoram para reagir, demoram para tomar uma atitude. Dominante... Não, estável e conforme. Estável e conforme. E reações intensas, aí já vai pro dominante e pro estável. Pro estável? É porque depende do que você chama de intensa. Por isso que eu nem completei, porque aí depende do que você vai chamar de intensa. Porque o conforme ele também pode ser muito intenso. Todos os 4 perfis podem ser intensos, né? Só que leva mais as últimas consequências, eu quero dizer assim. O melancólico é muito, por exemplo, o estável, ele é muito, muito rígido com aquela mudança, ele não vai mudar de jeito nenhum. Pô, o dominante é muito rígido com... Então, mas qual é a linha disso? Quanto mais fala, mais toma decisão rápido. Quanto menos fala, que é o caso do estável e do conforme, menos... ele precisa de mais tempo para tomar uma decisão. Então, quem é o conforme no veneno? Cara, ele é aquele cara crítico, chato, reclama de tudo. O conforme é o reclamão. Ele é o reclamão do negócio. E aí, quando você pega esses 4 perfis, joga isso no casamento. Lá em casa, eu imprimi o meu da minha esposa, a gente vê todo dia, cara. A gente passa ali, tá no nosso escritório, então eu entro, eu olho e falo, pô, eu tô lidando, eu sou um dominante 73 e sou dominante e influente conforme, mas o meu mais alto é o dominante. Quer dizer que eu quero mandar sempre. Ah, pode juntar um no outro. Você pode ter até 3, nunca os 4, mas você vai ter um que é o preponderante, o mais forte. Então, só que eu também sou conforme, então eu sou muito analista. Eu tomo decisões a partir de dados. Então, eu entro nos ambientes, eu faço um raio-x do cenário. Aquilo pra mim é muito rápido. Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com orgulho. Por quê? Porque como eu sou um dominante, o conforme tem uma brincadeira que é, o dominante sempre acha que tá certo, o conforme tem certeza. Por quê? Porque o conforme toma decisões com base em dados. Então, ele sabe o que ele tá falando. O influente não tá nem aí, ele quer ser feliz, ele quer brincar, ele quer otimista. O conforme ele tem muito medo de errar, que era o meu caso. Então, ver a vida desses ângulos, cara, quando eu vou para um relacionamento, tratar um casal, é a melhor coisa, porque eu sei com quem eu tô lidando. Eu sei qual é a dor daquele cara. É muito impressionante. Você esquadrinha a alma da pessoa. O que tá acontecendo? Por que aquele sujeito tá vivendo assim? Como é que você descobre, assim? Você, eu aplico. Fazendo perguntas... Eu aplico. Então, como eu te falei, eu também fiz o curso de linguagem corporal, né? Então, gente, eu fui entrando por esse mundo aí, não saio dele mais. Maneiríssimo. Eu fui entrando por esse mundo aí, por esse mundo Porque existe adentro. um padrão do ser humano, né? Pra tudo, né? Exato. Eu me lembro que até eu comecei a escutar isso quando eu fui estudar mercado financeiro. Aí, aqueles gráficos, não sei se já escutaram sobre... Tem aqueles gráficos de sobe e desce do mercado financeiro. Candles. Candlestick. Ou velas, né? Aquilo dali é um padrão do ser humano. Que o ser humano... chegar no momento, ele vai comprar ou vai vender ações e que seja, porque ele tem um padrão. Todos os seres humanos. Todos. Então, tem uns que fogem à regra, mas quando você segue um padrão, imagina uma parada que eu sigo o mesmo padrão de um cara lá do Japão. Nós aqui, tipo, o mercado financeiro, que como é que funciona, é o mesmo padrão do cara do Afeganistão. Todo mundo faz a mesma... Todo mundo não, mas tem o padrão, que como a gente diz, É né? a maioria, né? O padrão ali. Fora disso é exceção. Nessa coisa aí também, né? Tem um padrão para cada um, como é que ele vai funcionar. Se o cara tem uma personalidade mais, eu esqueci até os nomes aí, ligada para um deles ali, ele vai ter um padrão de comportamento daquela forma, de resposta, de... Total. É totalmente previsível. Aí qual é a importância disso aqui? Você pode usar isso para manipular pessoas, isso seria terrível, mas que muita gente faz em vendas, faz hoje em dia em igreja, você manipula pessoas. Ou você pode usar isso para amar a pessoa melhor. Para entender as pessoas ao seu entorno, para se entender, ver por que você não consegue performar, seja profissionalmente ou ter um bom relacionamento com os teus amigos e familiares. Ou até também, de repente, saber que você está aconselhando um casal ali, você sabe se você pode confrontar uma pessoa mais ou não, se você tem que abraçar, se você tem que dar uma corça logo. Então, só que no final do dia, pra mim, aquilo que eu tava falando, no início e no final do dia, o mais importante é amar.
E dentro dessa ideia de amar, o amor ele vai implicar muitas vezes em corrigir, em chamar atenção, em disciplinar. Aí eu quero pegar o exemplo que você disse das pessoas dizendo, pô, Bebeto, você é muito bom, você é muito bom. Pode ser que você de fato seja muito bom, ou pode ser que a pessoa só esteja vendo, na verdade, a tua omissão. Porque você é um cara mais quietão, mais caladão, mais na sua. E aí, só quem Por vai eu não querer briga, não querer entrar em conflito com ninguém. Mas só quem vai saber isso é você. Uhum. No final do dia, você que vai saber se você, pô, tá sendo bom ou não. Eu não me enxergo como pessoa boa. Eu sei que eu não sou, mas como tu acha que todo ser humano, eu acho que é uma pessoa que é... Não, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou perfeito. Se o cara tem algum problema, sou no mínimo. Eu confesso que eu não vejo assim não, cara. Por quê? Eu realmente acredito na ideia de Gênesis 1:26, de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uhum. Cara, e Deus é bom, Deus é santo, Deus é perfeito, e que Ele nos chamou para ser isso, e Jesus vai dizer no Sermão da Montanha pra gente ser perfeito como é o nosso Pai Celestial. Mas você acha que tem pessoas que são muito boas? Então, aí nesse processo aí que eu ia entrar. Então, dentro de entender isso, eu tô num processo de transformação. Então, dentro desse processo de transformação que eu tô, uns estão melhores, outros piores, mas eu tô numa constante transformação. E dentro disso tem coisas legais, tem coisas boas, tem coisas que são tenebrosas em mim. Uhum. Então, tudo isso convive na mesma pessoa. Sim. E entender isso significa que eu nem posso me aplaudir e nem posso ficar me tacando pedra. Então, significa, cara, eu tô no processo de ser transformado. E aí o que a Bíblia vai dizer para eu dar a ideia de uma inclinação ao pecado, de você, ou seja, uma inclinação para o mal, que todo ser humano, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, né? Uhum. Então a ideia de que todos nós, enquanto seres humanos, se nós não andarmos com Deus, a gente tem uma inclinação natural à maldade, ao Sim. egoísmo, à vaidade e Então, tudo isso. o que eu acho é o nosso lado bom tá do lado de Deus. Tipo, é como se a gente vivesse eu e Deus aqui, um do lado do outro, vivendo junto. O lado bom é o lado de Deus, o lado ruim é o meu. Então, dentro dessa ideia de uma separação da presença de Deus e precisarmos dela, porque muita gente não entende, né, a palavra pecado. A palavra pecado é simplesmente errar o alvo. E que alvo é esse? O alvo é a vontade de Deus. E por que a vontade de Deus ela é importante aqui pra gente? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se nós sabemos que Deus é amor, toda vez que eu peco contra o amor. E o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Então, toda vez que eu tô pecando, eu tô me distanciando do amor. E por que eu vou me distanciar do amor? Gênesis 3, para fazer a minha vontade. Para fazer aquilo que eu quero, ou me omitir algo que é importante de ser feito, porque isso que é legal, quando eu vou juntando tudo num grande mix, assim, sendo que o meu fundamento da minha vida é a Bíblia. Então, cada perfil vai reagir àquilo de uma maneira. Cada perfil vai lidar com a ideia de Deus, divino, pecado, dores, lutas, tentações, de formas completamente distintas. E aí, quando você vai para dentro de um relacionamento, é muito fácil que o pior dos dois apareçam ali. Principalmente se houver crise financeira, um filho novo que chega na família. Uma das teorias que eu aplico muito na terapia é a ideia dos ciclos vitais, né? Então, existem... Alguns autores dizem 5, outros 7, que são os que mais marcam. Então, o casamento, você está morando com uma pessoa nova, que veio de um pai e uma mãe completamente diferente. Depois, que aí você vai ter a maior margem de divórcio. Os 2 a 3 primeiros anos de casamento é a maior margem de divórcio. Uhum. Aí, parte 2, quando chega um filho. Então, a chegada de um filho, você está vivendo agora. Uhum. Então, o primeiro ano da criança é um alto índice de divórcio. Por quê? Porque muitas vezes são expectativas geradas no coração da mulher ou do marido de como aquela mãe vai ser, de como aquele homem agora enquanto pai vai ser. Muitas vezes você vai ter... eu vivi isso muito forte no meu casamento. Então, eu e minha esposa tivemos uma relação, cara, excelente. Os 2 primeiros anos foi assim, muito difícil. Normal, né? Pô, Sempre foi parece pauleira, que foi pauleira. Se encaixa o Carlos ali. André dizendo pra mim no meu despedida de solteiro, até hoje, no churrasco que a gente fez, ele falou, casamento não é pra amador. Até hoje eu encontro com ele e falo isso. E repete a mesma frase. E repito a mesma frase, porque Rapaz, aquilo me marcou. Eu já ensinei isso pra muita gente. Eu acho que pra amador. o relacionamento, o casamento principalmente, eu acho que é como se fossem 2 pessoas que estão correndo de lados opostos e se batem. Aí depois que ela se bate, aí ela sente... um caminho. ela sente aquela dor ali e tal. Caramba, um bateu no outro ali, tá sentindo dor. Aí vão se abraçam e caminham junto.
Eu acho que casamento é basicamente isso. Porque, meu irmão, no início ali é aquela dor, caramba, eu não aguento mais isso, que maluquice é essa? Porque é uma pessoa completamente diferente, mas aí depois vocês vão vendo, pô, vai se ajustando tudo, vocês vão compreendendo quando dá certo, né? Porque a ideia, e pra mim é só Deus poderia, realmente só Deus poderia ter essa ideia, cara, é da complementaridade, assim. Quando você entende que aquele outro lado te complementa, então é muito comum que o cara estável, que é mais calmo, mais paciente, ele case com uma dominante ou influente, que quer mandar nele, quer dizer o que ele tem que fazer. Então, a vida é calibrada por essa relação. E aí, na medida que eu me conheço, eu sei quais são os meus defeitos. Eu sei tem isso também, tem, agora pô, que eu fui lógico. Caraca. É porque, pensa só, você tá ali morando com uma pessoa que foi criada numa jornada. Aí você, na hora que você tem que escolher, você não escolheu pai e mãe, mas você pode escolher com quem você vai se relacionar. Na hora que aí você olha lá pra sua vida e fala, pô, eu falo demais, eu quero alguém mais calmo. Aí, Mas isso conscientemente e inconscientemente, normalmente é de forma mais inconsciente, a não Inconsciente. ser quando a pessoa já é criada numa família que investe muito em autoconhecimento, inteligência emocional. Aham. Que não é o caso, pelo menos, da maioria das famílias. Aliás, eu não conheço nenhuma que faça isso desde pequeno. A pessoa vai descobrir lá quando eu conheço casa. amigos, foi inclusive o mesmo que me chamou para trabalhar com a renegociação de contratos e me ensinou como aplicar o DISC na prática, na Assembleia de Condomínio, que ele, até relacionamentos, né, porque ele estava solteiro, hoje ele está casado, inclusive o filho dele nasceu essa semana, ele passou a escolher os relacionamentos dele com base no DISC. Falou, cara, já tenho quase 40 anos. Não quero mais ficar errando em relacionamentos. Já sei que tem determinados perfis comportamentais que Chocam com o meu. chocam com o dele. Ele falou, pô, ele é dominante. Ele, pô, não quero uma mulher dominante por nada. Não quero. Ele arrumou uma esposa. Não sei se ela é estável conforme, mas certamente ou estável conforme ela é. Porque é o que ele procurava. O que se encaixava ali na dinâmica de complementaridade mesmo, de comportamento, que é exatamente o que o Douglas está falando. Pô, maneiro isso. É, Isso muito... é mais chance de dar certo, né? Então, tipo isso. chance de dar certo é um negócio complexo. É, né? Porque, É mais casamento. cara, pra quem é muito rápido, tem um ritmo acelerado, tá convivendo com alguém que é muito devagar, é desesperador. Porque pensa só, você tá correndo e você não... Quer ver o divórcio acontecer? Um corre demais e o outro vai ficando pra trás. Acabou. Um dia eles se perderam. Então, eu tô até pra gravar uma live... A linha estoura, né? Você vai... não, arrebenta. ali. Arrebenta. Tô pra gravar uma live agora com a minha esposa sobre... Aqui? Ué, Ó, vai ser Aí, aqui. ó. Já, Não, você já que- tá definido, vai ser aqui. Você que decide. Mas sobre... Brincando, né? Eu falei, vamos jogar Gente, queremos anunciar o nosso divórcio, não sei o que. Ela, você tá maluco? Vai fazer um negócio desse? Eu falei, cara, aquela mulher com quem eu casei, eu me divorciei dela. Aquela mulher morreu. O cara com quem você casou morreu. Essas pessoas não existem mais. Sim. Já aconteceu Maneiro. tanta coisa na nossa vida que a gente já renasceu tantas vezes. E de verdade, eu espero em Deus continuar renascendo pelos próximos 100 anos se eu tiver de vida aqui. Sim. Porque é um processo longo e contínuo. Então, quando o divórcio acontece? Quando um mudou e o outro não evoluiu. Quando um começa a cuidar muito do corpo, malhar, dormir bem, comer, e o outro, Coca-Cola, McDonald's, e vai. Então, assim, você vai perdendo a ligação, a conexão, porque, tipo, Bluetooth, Wi-Fi, que você vai se afastando, vai perdendo a conexão. Então, o relacionamento, ele volta o tempo todo. E aí, pegando novamente aqui a Bíblia, pra mim, cara, em especial o lugar do homem, quem corre mais atrás? Jesus corre mais atrás da igreja ou a igreja corre mais atrás de Jesus? Jesus corre mais. Muito mais. Quem investe mais? É a igreja que investe mais em Jesus ou é Jesus que investe mais na igreja? Investiu e investe ainda. Exato. Então, assim, cara, que é paciente, que é mais compassivo, mais misericordioso, que gasta mais energia. Então, com a gente, se o homem, e isso tem sido muita proposta que hoje eu tenho usado no meu Instagram, se o homem pegar toda a gana, a força que ele tem pra trabalhar, ganhar dinheiro, e ele redistribui ela e realocar mais em casa, na figura da esposa, cara, esse casal voa junto e vai entrar mais dinheiro. Porque essa mulher, olha ali Provérbios 31, pra quem defende da mulher não trabalhar. Aquela mulher trabalha, tem negócio, comercializa, ela faz a impressão que dá, ela que tem negócio internacional. Aquela mulher de Provérbios 31. Porque ela manda navio pra cá e manda pra lá e manda dinheiro e tem servo, ou seja, não era gente pobre, quebrada. Então, a vida... Quem não souber o que fala, tá em Provérbio 31, vai ler lá e... Vai ler. Então, você vai ver que é uma mulher
muito funcional, muito operacional. A mulher tá fazendo a vida acontecer. Então, esse casamento, quando a gente aprende a jogar junto, cara, a coisa acontece, a vida flui melhor. Aham. E é o meu desafio, e é o convite que eu tenho feito para outros homens, de, pô, volta para casa. O casamento tá acabando, o cara tá estudando para concurso, o casamento tá acabando, o cara tá fazendo mais uma faculdade, o casamento tá acabando, os filhos estão indo buraco abaixo. Eu trabalho com adolescentes na minha igreja. Então, assim, volta e meia eu paro com eles para conversar. E aí, seus pais conversam com você? Não. O máximo que meu pai faz, minha mãe faz, é me dar uma carona, me levar num lugar, me deixar. O máximo que ele vai conversar, ela vai conversar comigo se acontecer algum problema. Percebe? A gente vai vivendo em ilhas. Dentro de casa, a gente vai vivendo em ilhas. Uhum. E aí, ilha é o lugar perfeito para que se desenvolvam 3 coisas que destroem qualquer relacionamento. Primeiro, segredos. Então, você vai tendo os seus segredos pessoais. Os filhos vão tendo os deles, os perfis falsos nas redes sociais, o marido os dele, o trabalho e tal, a mulher nos ambientes que ela circula. E aí, segredo. Segredo destrói qualquer coisa, cara. Você vai alimentando segredos, a vida vai assim, sendo minada, você vai perdendo confiança, vai abrindo várias possibilidades para um flertar com pornografia, adultério, tudo que destrói uma relação. Segunda coisa que acontece. Quando essa desconexão vai aumentando, gatilhos emocionais são acionados. E aí cada perfil reage de uma maneira. Então, o estável vai ficar mais... vai dramatizar mais a coisa, tende a se sentir mais pra dentro, mais rejeitado, meio humilhado, meio uma coisa... Então, cada perfil vai reagir de uma maneira. E aí, na medida que aciona gatilhos, vai acionar gatilhos da infância, por exemplo. Pô, de um pai que trabalhava muito e não gastava tempo. E aí, de uma mãe que reagia, muitas vezes, falando palavras muito ruins de morte, palavras muito de acusação. E aí, de repente, a pessoa tá trazendo pra dentro de casa o que ela viveu lá na infância. Uhum. E tá vomitando aquilo no marido, o marido na mulher. Por quê? Porque eles estão revivendo. E, então, segredos. Segundo, você descontar no outro um problema que não é seu, que não é dele, mas é uma questão não tratada, já que a maioria nossa aqui, das pessoas pelo menos com quem eu convivo, e dos dados que eu vejo no Brasil, não investem em autoconhecimento. Uhum. E o terceiro, você continua conectado à sua família de origem. Então, você viaja com paz. Pô, eu já peguei casais da lua de mel, ter ido com a família, ter levado algum parente, um amigo pra lua de mel. A gente Não tá dá, né? rindo disso, mas assim... Aí não dá. Então, pô, o cara não tira férias. Então, um casal, 10 anos juntos, nunca tinham viajado sozinhos. Todas as viagens tinham alguém junto. Caraca. E normalmente alguém da família. Então, é mais comum que seja com a família da menina, mas dependendo do contexto, pode ser do cara também. Mas então, o mais comum é você ver isso acontecendo, enquanto isso vai destruindo o casal. Não existe casal. Existem 2 pessoas que moram juntas ali, mas que não aprenderam a se complementar e crescer junto, a se desenvolver, a desenvolver as potencialidades do outro. Aí você junta aí para piorar esse cenário, um dos 2 começa a adoecer mais. Um trabalha, desenvolve, bota dinheiro dentro de casa, e o outro vai adoecendo, tá sempre doente, tá sempre com problema, tá sempre com alguma coisa. Cara, isso aqui, ó, a conexão se afastando. Isso em algum problema vai estourar. E é muito comum que um dos 2 acabe traindo, inclusive para chamar atenção, para trazer, para reconectar a relação, porque na dor, tem gente que só se une na dor. Então, por exemplo, eu peguei uma família que eles só se reuniam na dor. Então, ou era em hospital, um acidente, endividamento, aí a família, se reconectava de novo. Caraca. Isso é um padrão, aquilo que a gente estava falando. Uhum. Quando você estuda perfis e estuda sistemas, você entende como os sistemas se funcionavam. Então, como as famílias, elas operam. Cada um de nós tem as suas. Uhum. Então, pô, um fica doente, toda a família se reúne. Um quebra, todo mundo junta dinheiro. Aí, de repente, tá todo mundo rindo no velório, rindo num hospital. Então, em especial uma família que eu conheço, o lugar deles mais feliz é o hospital. Se tiver alguém doente lá, eles lembram uma história boa e ri, e brinca. E, pô, ali é um momento de alegria. Porque tá todo mundo reunido. Todo mundo reunido na dor. Na dor. Mas se for viajar junto, esquece. Vai dar caos. Entendeu? Que doideira. Então, entender isso, cara, é muito legal. E permite, que é o ponto que eu mais tenho empenhado, assim, o meu tempo e a minha vida, é reconstruir pessoas que reconstroem casais, que reconstroem famílias e que projetam um futuro melhor. Porque um casal alinhado, cara, cria filhos com dignidade, com honra, com excelência, com valor. Regado a erros, com certeza. Mas o mais legal do erro não é o erro em si, é o pedido de perdão. É o voltar atrás e falar, não, errei mesmo. Pô, me comprometi, mas esqueci, faltei com a minha palavra, não fui ríspido, fui duro, faltou graça, faltou misericórdia. Então, essa possibilidade dos casais se reencontrarem, em especial do homem, olhar para Jesus e ver em Jesus esse farol a ser seguido de caráter, de integridade, de amor, de compaixão. Ele é perfeito, nós não somos, mas
poder voltar a isso e gastar tempo com a mulher dele e dizer, cara, eu abro mão da minha glória, né? Filipenses 2, de 5 a 8, que ele deixou a glória dele para encarnar, falando, eu abro mão do trabalho, eu abro mão de priorizar isso aqui para encarnar o meu tempo, a minha energia, a minha prioridade em você. E na medida que você cresce, outros vêm. Então, a possibilidade disso acontecer, isso é a cura para a vida dos filhos. E na medida que esses filhos são curados, eles chegam na escola melhor. Na medida que a escola, o ambiente da escolar melhora, os filhos que estão na escola voltam agora para casa com outras referências. Cara, você fala isso, é engraçado que, tipo, acho que é um mérito dos meus pais, né? Que eu vejo tantos pais, família destruído, lar destruído e tal, mas se você, eu não consigo ver nada na minha infância que tenha fala, pô, eu tenho trauma em relação a isso da minha família. Eu não tenho. Porque meus pais, eles sempre foram, lógico, tinham os problemas deles ali, mas não eram problemas que traziam pra gente aquela, porque meu pai traía, porque meu pai, ele era um cara estressado, brigava com minha mãe normal, aqueles negócios deles brigarem ali, discussão, mas nunca foi um lar que eu ficava assim, pô, acho que eles vão se separar, ou vai ter algum problema aqui na minha família, ou a gente tinha nossas divergências, eu e meus irmãos brigavam pra caramba, aquela coisa de criança, né? Mas a gente nunca teve esse negócio de, caramba, eu tenho um lar destruído, eu tenho uma... Então isso, pra mim, foi até difícil, depois que eu comecei a ter relacionamentos, pegar, tipo, minhas namoradas, assim, com lares destruídos. E é engraçado que todas elas, praticamente, tinham lares que eram piores, assim, eram lares meio que não destruídos. Tinha uns que eram destruídos, outros não. Mais disfuncionais. Né? E eu ficava, caramba... Essa palavra... disfuncionais. E eu ficava assim, eu falei, caramba... Aí comecei a conseguir entender, mas pra mim nunca foi uma realidade. Pra mim sempre foi normal. Tipo, isso aqui é uma família normal, pô. Pra mim, a minha família é uma família normal. Era uma família normal. E eu não achava que fosse ter outras famílias assim, e famílias ao meu redor ali, eu nunca me liguei tanto de, pô, isso daí é uma família destruída, causa uma pessoa disfuncional, uma pessoa com traumas. Eu nunca me liguei nisso. Depois que eu comecei a ter relacionamento, que eu comecei a enxergar isso. Você, tipo, aí agora a minha pergunta, o seu tratamento que você faz com as pessoas é de geração em geração também, assim, tipo... você olha a família dela toda, os avós, esses negócios assim, como é que era o relacionamento deles? Influencia ou não influencia? Deixa eu só falar pra você chegar o microfone um pouco pra você. Tá bom. Não, precisa... Isso. Então, dentro disso existe uma ferramenta chamada genograma, que basicamente ele estuda... Genograma? Genograma. Ele estuda a sua árvore genealógica e normalmente a gente usa 3 gerações, né? Que é a sua, a de seus pais e seus avós. Que a maioria das pessoas não tem notícias dos bisavós e tal. Então, quando você monta ali o genograma, você descobre que todos nós... Acho que é Caetano Veloso que diz isso, se olhar de perto ninguém é normal. Acho que é dele uma música. Né? Não sei. Eu já ouvi essa expressão atribuída a ele, não sei se é. Mas se olhar de perto ninguém é normal. O que é o choque do autoconhecimento, né? O choque do autoconhecimento é quando você começa a se dar conta na sua vida de coisas que... Por que eu estou vivendo isso? Por que eu terminei mais um casamento? Por que eu não consigo ter uma vida sexual legal com a minha esposa? Por que eu não consigo estar pleno? Então, muita gente não consegue estar pleno se não estiver trabalhando. O cara não consegue sentar e relaxar. A mulher não consegue sentar e relaxar. Quando você começa a querer se entender, você vai buscar a fonte que te criou. E aí, na medida que você vai buscando a fonte que te criou, você vai descobrindo neles... questões que antes você não via. Mesmo com toda essa loucura da minha família que eu contei no início, depois ela mudou completamente. E pra mim eu tinha tido uma família, cara, excepcional, maravilhosa, incrível e tal. E eu sei que eles fizeram o melhor, sou muito grato aos meus pais. E o meu pai, ele quebrou financeiramente 4 vezes. Foram 4 vezes. De crescer dinheiro, pum, quebrar, zerar. Crescer, zerar. Então... Quando eu fui entender por que aquilo acontecia, quando meu pai saiu de casa, ele viveu uma experiência muito complexa com a família dele de origem, que eles atribuíam muito a ideia de dinheiro à arrogância. Tem dinheiro e tu é soberbo, tem dinheiro e arrogância. Então, como ninguém quer ser mal visto pela sua família de origem,
Eu gosto muito do Bert Hellinger quando ele diz que todo ser humano tem necessidade de pertencer. Então, quando o ser humano sente que não está pertencendo, ele vai dar um jeito de correr para o sistema para pertencer de novo. Inclusive divorciando. Aí você volta para casa dos seus pais, da sua família, quebrando um negócio, aí todo mundo se reúne para te ajudar, ficando doente. Então, tem muitas formas de você se reconectar com o teu sistema de origem. Então, quando meu pai ele viveu essa experiência, eu falei, cara, não é possível que meu pai é um homem trabalhador, que tem ótimas ideias, por que ele tem que quebrar tantas vezes? E aí, uma das teorias que eu peguei, que eu gostei muito, achei que fez bastante sentido para mim, foi essa de necessidade de pertencer. Então, quando você quebra, no caso dele, né, quando ele quebrava financeiramente, ele voltava para o mesmo patamar da família. Então, a família lidava melhor com ele quebrado do que ele com o dinheiro. Uhum. Que doideira. É muito. Caraca. Então, quando eu trago isso hoje, é um abrir de olhos pro cliente. O cliente olha para aquilo ali e fala assim, cara, minha vida... Eu posso divorciar ou recasar, porque não depende do ato ali. Eu posso assinar ou não esse inventário, eu posso seguir ou não com esse acordo. Então, tomar decisões fica muito mais leve. Esse é o ponto, fica muito mais fácil. Que é aquilo, quando hoje alguém fala, Douglas, você foi ríspido, eu não falo, não fui. Eu falo, cara, posso ter sido mesmo. E nem senti. Porque eu me conheço. Eu sei do que eu sou capaz. Você tem o autoconhecimento ali tenho. Cara, isso aí é muito importante. Oh, né? muito. Cara, por Pensando exemplo, aqui paciência não é uma virtude que eu carrego. Eu sei disso. Eu sei Mas aí você trabalha isso em você ou não? Você, tipo, sabe que você não é paciente, então vamos seguir a vida e... Ou você tenta ser paciente? Então, muita gente não vai gostar da resposta que eu vou dar. Muita gente não vai gostar da resposta que eu vou dar, mas vamos lá. No modelo educacional brasileiro, a gente tinha que sair aprendendo tudo. Eu gosto muito da ideia de focar nos nossos pontos fortes. Aham. Dar holofote para aquilo que você é bom. Eu gosto dessa ideia. Então, assim, paciência não é o meu forte. Eu não vou ficar me colocando em ambiente que segue demande... a vida, né? Cara, segue a Demônio de vida. paciência. Por mais que todo mundo precisa... Tem virtudes básicas, todo mundo precisa. Paciência, perdão, generosidade, são virtudes que todo mundo tem que Você carregar. também não vai ser aquele Mas maluco não que a pessoa teu fala ponto bom dia, forte. você, minha roxidane, você também não vai ser... É lógico. Isso tem alguma coisa a ver, a questão dos pontos fortes que você acredita com aquele estudo do... Me fugiu o nome agora, mas do Descubra os Seus Pontos Fortes. Tem um livro, né, um best-seller publicado. Eu já fiz esse teste, um livro bem legal também. Todos os meus 5 pontos fortes deram habilidades de relacionamento. Então, no meu caso... Como assim, habilidade de... Desculpa, Não, só pra então, entender aqui. o que acontece? É porque tem um livro, né, chamado Descobrir Seus Pontos Fortes. Aí ele te dá Isso. várias Uma habilidades. habilidade boa é o de relacionamento, você se relacionar. É que você pode ter várias habilidades, mas as habilidades que eu tenho, Você não sabe fazer nada, o relacionamento é só bom. sei conversar. É, Só então- sei falar, trocar ideia. Não, mas o que acontece? Ele dá antes disso, antes dele você fazer o teste, antes de você fazer o estudo do perfil, ele te dá a definição pro livro, com base naquela teoria, do que é ser, por exemplo, empático, do que é empatia, do que é ser carismático, para você também, quando for pegar o teu resultado, não partir de uma premissa equivocada Sim, do que é, né, o resultado. do que é o resultado. Então ele define, carismático é isso, empático é isso, você ser uma pessoa de conexão é isso. Ele vai definir cada uma dessas características, desses pontos, e vai te dar um resultado, né? Não lembro agora quantos pontos são. São 5. Não, são no todo ali. Ah, não lembro também, mas é bastante coisa. Acho que é mais de 50? Acho que é bem mais em de torno 50. disso. Assim, a grande questão é, você perguntou de onde eu tirei isso. Como eu falei, a minha base de vida é a Bíblia. Cara, olha Davi e olha Jeremias. Davi é um guerreiro rei que teve 18 mulheres. Um matador, assim, guerreiro, valente, corajoso. Um herói de guerra. Olha Jeremias, chamado profeta chorão. O cara chorava, intercedia, Ezequiel. Cada um de nós tem uma chamada. Então, eu posso ficar a vida inteira sofrendo, tentando ocupar lugares que não me pertencem, ou eu posso levar minha vida. Depois de muitos anos sofrendo, eu resolvi levar minha vida. Então, assim, perfil é igual elástico. Você pode... Ele tem maleabilidade, mas se você puxar muito tempo, ele esgarça ou ele arrebenta. Então,
óbvio que todo mundo precisa de paciência na vida. Agora, se eu estiver em ambientes que demandem o tempo todo eu ficar ali ouvindo, sendo paciente, escutando, cara, esquece, aquilo vai me adoecer, eu vou afundar. Eu não sou assim. Então eu gosto mais de falar do que de ouvir, eu gosto mais de ensinar do que de aprender. São características minhas. Então você não vai aprender nada? Não, só se eu fosse um doido. Mas eu sei que é a minha inclinação natural. Então, o que isso significa? Que eu escolho de quem eu vou aprender. Eu sou muito seletivo em qual livro eu leio. Cara, eu leio muita gente. Eu leio desde política, teologia liberal, a teologia ortodoxa radical. Eu vejo muito disso. Só que, por exemplo, quando eu vou ler o autor, por que eu tô vendo aquilo? Por que eu tô lendo aquilo? Por que eu tô procurando essas coisas, né? Então, eu vivi até uma experiência polêmica, assim, que aconteceu, porque no mesmo fim de semana, eu viajei para São Paulo. Vou fazer algumas perguntas polêmicas. Às vezes eu acho que pensando aqui, você de repente não seja uma pessoa impaciente, mas dá mais valor ao seu tempo. Se for ir por esse lado, assim. Mas isso é próprio do dominante. O dominante, ele quer resultado. Então, tempo e urgência é algo que tá sempre na cabeça dele. E aí eu fui viajar para São Paulo no início desse ano e tirei uma foto com o Ed René e postei. E aí no dia seguinte, eu postei com o Silas Malafaia. Cara, aquilo... O que eu tomei de pedrada, o Ed René é totalmente teologia liberal. Totalmente teologia liberal. Sei quem é, já vi e o Silas Malafaia, nem se fala, assim, é uma outra vertente completamente oposta. Teologia da dominação, né? É outra ideia de vamos conquistar, vamos ocupar espaço. São culturas, são mundos opostos, assim. A ponto de, como eles mesmos dizem, eles não creem nem no mesmo Deus. Isso é um negócio muito não, é um negócio muito... Eles falam Não, eles não falam isso, mas quando você escuta eles falando, você fala, cara, não é a mesma Bíblia. Então, Douglas, por que você faz isso? Cara, eu tenho muito medo de seita. Sabe o que é seita? Seita é um negócio seguinte, quem tá nunca sabe que tá. Quem tá numa seita, em regra, não sabe que tá numa. Você tá ali vivendo tão convicto do óbvio que você não para pra ouvir o outro lado. Pô, será que o outro lado não tem nada pra te ensinar? Então, eu discordo completamente da teologia dos dois. Tanto do Ed René quanto do Márcio, completamente mesmo. Mas, sim, eu acho que tenho coisas para aprender com eles. Eu acho que tem coisas que eu escuto ali. Até recentemente, um amigo muito querido me fez uma crítica muito. Falou, pô, cara, acho que acaba quando você posta, você de alguma forma aponta eles como referência. No meu caso, não aponto. Eles não são... Pra quem olha de fora... Isso que ele falou foi... Pra você não faz a menor diferença. Pra mim não faz... Mas pras pessoas que você acaba influenciando... Olha, pô, Douglas... Mas é meio maluquice, né? Então, tipo, tem que tirar a sanção da Bíblia, porque sanção foi um mau exemplo. Eu digo mais, hoje em tempos de redes sociais, o simples fato de você seguir fulano, ciclano, beltrano... Já é um indicativo. Já gera um indicativo. Se você... Exemplo... Tipo, eu sigo Lula e Bolsonaro. Então você... exemplo, o cara vai dizer... exato. Vai ser um negócio... Exemplo, esse é exatamente o exemplo que eu ia dar. O cara segue maluco. o Lula e segue o Bolsonaro. Mas você pode ser simplesmente a pessoa que... eu quero informar, eu quero me informar são por duas eles personalidades de relevância, goste ou não. Não importa. Não, e mais, assim, pra mim, de verdade, é porque na minha cabeça, eu olho, como eu disse, eu entendi com muito carinho, até porque quando a pessoa fala comigo com muito amor, eu recebo com muito carinho também. Mas, cara, na minha cabeça, assim, a coisa é tão simples. Pô, eu tirar uma foto aqui com o Bebeto, você pode ser um louco, não pode? Pode. Mas, que foi o que eu fiz ali no caso do post com os dois, né? Eu fiz um stories com os dois. Eu peguei e falei assim, cara, pô, eu agradeço por isso. Cara, era um ato de gratidão, até porque eu tava vindo numa sequência de posts e stories só falando como ser grato, porque todo mundo está nos ensinando algo em algum lugar. Então, essa ideia que as redes sociais apontam muito a gente para os extremos e me cercar dos meus muros, das minhas convicções, e não aprender com o outro, não aprender com a vida, e eu posso aprender e no final discordar totalmente. Sim. Então, e aí quando você falou... Você pode, às vezes... pegar uma frase que o cara falou ali, pô, isso aí é legal. Mas o resto todo, cara, então, cara isso quer saber filtrar, né? Cara, quando eu pego as histórias da Bíblia, sério, o pai da fé entregou a mulher dele pra outro cara 2 vezes. Isso não entra na minha cabeça, cara. Assim, de verdade, isso não entra. Então corta o cara da Bíblia. É o Abraão. O Abraão entregou a mulher 2 vezes. Davi, que era segundo o coração de Deus. O cara traiu, matou o cara ainda. Então, assim, são nomes, e pra mim, até o próprio fato da Bíblia revelar isso, contar essa história pra gente, ela tá deixando uma lição. Então, cara, eu não sou perfeito, não sou mesmo. Óbvio que eu tô num processo, como eu comecei falando assim, de transformação, e Jesus é o meu alvo, é o meu farol. Então, eu acho sim que tá todo mundo me ensinando coisa o tempo todo, como eu tava falando,
Pô, eu li, já tem alguns anos, né? Minha Experiência com a Verdade, do Mahatma Gandhi. Cara, um livraço. Tem um monte de loucura ali, um monte de coisa que eu não concordo. Mas beleza, li, pô, virei hindu por isso. Absorve o que é De bom jeito e é nenhum. isso. Mas Você tem quantos anos? 33. Tem 33 anos de experiência pra saber filtrar um livro, o que pode ser bom, o que não, né? Eu olho, leio, escuto. Então, o tempo todo eu acho que esse exercício é o exercício de humildade para ouvir o outro. Para dialogar isso, como a gente estava falando de relacionamento, isso no casamento é fundamental. Se eu entender que a minha família me ensinou o certo, então logo a do outro ensinou errado, se não ensinou igual a mim. Olha que loucura. Entendeu? Então, assim, cara, e pensa no... O que envolve a dinâmica de uma família? Dinheiro, que é o assunto mais tenso de se lidar é o maior índice de divórcio dos casais, é por dinheiro. Dinheiro, comunicação. Então, quantas famílias não resolvem problema, jogam pra debaixo do tapete, ninguém senta, olha no olho. Lá em casa não era assim. Então, por exemplo, na casa da minha esposa, eu brinco que eu uso isso direto com eles, né? Que eu que ensinei eles a pedirem perdão, a sentar e falar, me perdoa, eu errei. Ninguém falava. E aí, no casamento, a gente é muito próximo, eu comecei a provocar eles muito nesse sentido. Lá em casa já era o oposto. Lá em casa, qualquer assunto é resolvido na mesa de domingo, de sábado, 60, não existe tema proibido. Então, aí o desafio aqui. Então, é qualquer assunto que a gente fala em qualquer lugar? Pô, não é. Não. Isso eu aprendi com a família da minha esposa. Tem um dia, tem a hora, tem assunto que machuca. Sim. Então você tem que estar num ambiente privado. Tá, mas aí a gente vai discutir assunto nenhum? Tudo vai ser velado? Tudo vai ser assim, a gente joga pra debaixo do tapete e finge que não aconteceu? Não, pô, tem que olhar no olho e falar, cara, eu errei, ó. Errei como? Assim, assado, e vou fazer isso pra não acontecer de novo. Então, é isso que eu passo, é isso que eu trabalho com os clientes. Maneiro. Desconstruir ideias que muitas vezes estão enraizadas e estão cristalizadas. É assim que funciona, é assim que eu quero que continue. Mas você falou agora o cliente. Qual cliente é esse? De cliente de advogado, de psicólogo, de quê? Então legal. Aí, Todos, igreja, ovelha. todos eles. Ou pessoa na rua. Todos eles. Então, por exemplo, eu peguei um caso do o falecido casou de novo e o filho entendia que a viúva não deveria ficar com nada. Só que quando eu entrei, já era uma situação que estava correndo há alguns anos. Era um outro advogado que ele já não conseguiu resolver o caso. Eu entrei, eu já tinha resolvido um outro caso para ele, até mesmo antes dessa morte. E ele me chamou e falou, cara, a gente está há anos parado nisso e não anda esse inventário, eu não consigo resolver. E qual foi o grande desafio? Desconstruir as verdades absolutas dele. A casa é minha, eu quero essa casa, e a casa vale um valor considerável. Eu quero. Falei, ó, vamos lá. Você tem que fazer uma escolha. Se você continuar agarrado às suas ideias de forma tão concreta, a gente não avança aqui. É isso que você quer? Então, se for, já me avisa que a gente para por aqui, porque isso aí não vai dar em nada. Então, isso eu tô te falando uma conversa que levou assim 1 ano, tá? Acontecendo. Então, eu tô resumindo. A pessoa vê que ela pode mudar aqui o pensamento dela, né? Pô, quando assinou o contrato, que o cara recebeu o dinheiro, ele não pegou o apartamento, continuou com a viúva, e recebeu um dinheiro, uma boa quantia, ele me agradeceu e falou, pô, que bom, obrigado, isso aqui não ia andar nunca. Porque se a gente não tivesse tido tantas conversas nesse sentido, e enquanto você explica, você também constrói a relação com o cliente e com a outra parte. De, pô, cara, sai desse lugar. Então, assim, se você não sair desse lugar pra ouvir a pessoa, pra se colocar no papel, que é humildade. Cara, deixa eu ouvir o que o outro tem pra me ensinar. E me colocar mesmo no lugar. Essa palavra, eu tava tentando achar outra, mas essa expressão. Sim. Eu não avanço. Eu não avanço no casamento, eu não avanço na igreja, eu não avanço na relação com os filhos, eu não prospero no negócio, eu tô sempre quebrando sociedade. Por quê? Porque eu não quero ouvir. Eu tenho razão, eu já vi tudo. Pô, isso não dá. Então, por exemplo, o meu perfil é próprio disso. Entendi. Cara, dificilmente eu tô errado, de verdade. Dificilmente eu não vi alguma coisa. Só errei quando eu achei que eu estivesse errado. É isso! É isso! Essa é a expressão. É isso. Então, o que isso significa? Isso é orgulho, cara. Então, como é que eu trato isso? Falo, pô, Douglas, lembra? Eu só tenho 33 anos. Muita coisa eu ainda não vi na vida. Eu não li muitos livros, muitas teorias, muitos conceitos. Então, pô, deixa eu ouvir. Mas, de novo, eu me disciplino pra isso. Não é natural. O Douglas de não é conforto, né? Não é confortável pra você. O Douglas de 10 anos atrás não queria nem ouvir. Conheço bem esse Douglas. Pô, obrigado. Pô, conheço bem. Pô, o Douglas nem queria ouvir. Hoje eu olho, ouço. Eu já gosto de escutar pra caramba, por isso que eu gosto de podcast aqui. Eu gosto de escutar o pessoal falando da vida. Não, e o mais legal, cara, que eu vejo assim na tua vida, que é uma transformação real.
Fico até emocionado porque é real, cara. Vai chorar já, vai chorar. Não chora não, cara. Como eu te conheço há muitos anos, eu posso Aí dizer... já... pode ir, show. Não, é emocionante mesmo, é legal isso, cara, porque assim, a gente tem uma relação de carinho, de amizade, de construção de um relacionamento ao longo de muitos anos, e a gente vê o amadurecimento do outro, a prosperidade, o sucesso familiar, profissional, financeiro. E eu vejo que na tua vida isso que você está falando pra gente é verdade, porque hoje eu tô aqui meramente como ouvinte, como eu te falei, eu poderia ter várias outras contribuições, mas eu quero deixar você falar. Aí, aqui é o momento aqui de muito mais te ouvir, mas eu vejo muita verdade nisso, cara. Como eu vejo que você era nitidamente esse cara que não ouvia, porque você tinha muita verdade, a sua verdade como absoluta, e hoje como você mudou pra, beleza, até que ponto essa verdade que eu tenho como verdade é realmente a verdade verdadeira, né? Até que ponto eu preciso refletir e como é que eu posso transbordar isso na vida das pessoas. E hoje eu vejo você transbordando isso na vida das pessoas. Cara, que lindo, meu irmão. Nossa, eu fiquei emocionado aqui. Dá Que um corte isso? agora, né? Vamos chorar Não, também. não, fiquei emocionado, cara. Pô, eu me esforço muito pra isso, cara. Assim, essa é a minha oração a Deus todo dia. Todo dia, cara. Todo dia eu quero, assim, sair de casa e poder ensinar isso pras pessoas, cara. Sabe por que isso aconteceu na minha vida? Porque Deus teve que me quebrar. Deus teve que me quebrar. Eu gosto muito de Oséias, quando ele vai dizer que Deus fez a ferida e ele a curará. E essa ideia de ser quebrado por Deus como um ato de amor do próprio Deus, para dizer, cara, não dá para ser assim. Não tem casamento que resista ao dono da verdade. Pô, não tem relacionamento profissional que lide com isso, que aguente. Não tem igreja, não tem ambiente. Então, Deus teve que me quebrar para eu aprender a ouvir. E a ouvir de coração. Para me colocar no lugar do outro. E entender a dor do outro. Por isso a gente estava começando mais cedo a ideia do... Quando alguém discorda e jogar pérola aos porcos. Antes, eu amava esse versículo. Hoje eu tenho arrepio dele no sentido de você falar, cara, não é que aquele fulano, o João, a Maria, seja um porco. É só que ele ainda não chegou nessa fase, como eu não cheguei por anos. E eu tava tentando acertar, eu tava tentando achar o caminho, eu tava tentando aprender, eu tava tentando descobrir como é que faz. E eu achava que se eu fosse tão convicto, eu chegaria mais rápido, só que não. Então, é gente que aprende através de um câncer, é gente que aprende através de um desemprego longo. E aí a pessoa acha que todo mundo que não tem um emprego que é vagabundo. Aí ele fica desempregado e fala, cara, pô, peraí, né? Não é bem assim. O cara acha que se foi traído é porque ele não fez o que tinha pra fazer. Até que ele é traído e fala, pô, calma aí, não é bem assim. Então essas experiências da vida vão forjando o homem e vão ensinando pra gente, pelo menos deveriam ensinar, que tem muito mais pra gente aprender. Eu gosto muito de um amigo que ele diz que a eternidade não vai ser tempo suficiente pra conhecer Deus em toda a sua plenitude. E conhecer Deus no trato com o outro, cara, cada um sabe das suas dores, cada um sabe, tu sabe a tua história. Pô, você... Cara, você viveu a experiência que você viveu com a tua esposa. Você sabe o que é aquilo. Que ninguém sabe o que você passou à noite. Exatamente. À noite, eu lembro quando Leila perdeu a primeira gestação, ela ficou por meses. Acordava de madrugada e ela tava chorando. Só que ela, pra não me acordar, ela chorava soluçando. Cara, isso me dá arrepio até hoje, de lembrar disso. Então, ninguém vai dizer, eu sei que você não sabe nada, meu irmão, que tava lá. Sou eu que estava. Então, entender o quanto experiências assim forjam o outro, muda a vida, cara. Eu gosto muito de João 4. Muitas vezes até destrói o casamento por causa de uma coisa dessa, ou, no nosso caso lá, eu e Gabi, a gente se uniu mais ainda. Isso foi uma coisa que a gente viu, cara, a gente passou por isso, então a gente consegue passar por tudo. Quem não sabe, minha esposa perdeu o bebê com 29 semanas, teve que fazer 48 horas de trabalho de parto induzido. Eu segurei o feto da minha filha no parto normal, né? Depois a gente teve que fazer o enterro e depois passar por esse processo todo de luto. Pra mim, uma das coisas piores foi também desmontar o quartinho dela, que já estava todo pronto.
E isso destrói. O emocional da pessoa ali, o indivíduo destrói tudo. Eu via, tipo assim, você não dorme direito, não come direito, não faz nada direito. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que eu tinha uma pessoa do meu lado que viveu mais intenso que eu, que tinha uma pessoa dentro dela, que morreu, e conseguindo também me consolar, da mesma forma que eu tentava consolar ela. E aí eu falei, cara, isso daqui, todo mundo, eu via, tipo assim, eu tô com uma guerreira do meu lado mesmo. E eu acredito que vocês dois também funcionou dessa forma, assim, um se ajudando, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que mais influenciou pra gente hoje tá bem e poder engravidar de novo e ter o bebê foi a relação nossa de casamento, mas principalmente nossa com Deus. Porque se fosse só a gente, eu acho que poderia dar problema. Mas eu acho que como Deus estava ali, Deus dando esperança, Deus confortando. E, meu irmão, eu até falo depois, hoje em dia eu falo até que a minha esposa é mimada por Deus. Porque Deus, ele não deu um sinal, 2 sinais. A gente perdeu as contas de quantos sinais Deus deu mostrando que estava com a gente. No hospital ali, na hora do coisa. Meu irmão, a parada ao mesmo tempo é devastador, mas ao mesmo tempo eu conheci uma Gabriela, como você até falou, que ela morreu antes. Nasceu outra. Nasceu outra Gabriela. Eu conheci um Deus diferente, o Deus de Jó, que eu conheci antes, de repente, de ouvir falar, mas eu conheci de experimentar Deus e me conheci também. Falei, cara, eu sou... não sou aquele cara que... eu, de repente, fujo de um problema, de alguma coisa, ou sou passivo de muitas coisas. Eu sou o cara que, de repente, consigo resolver muitos problemas mesmo. Eu consigo fazer, eu sou mais forte do que eu imaginava. E nisso gera uma outra vida, né? É como se o falecimento da minha filha tivesse nascido mais outras 2 pessoas e, no caso ali, entrou uma outra pessoa que é Deus no nosso relacionamento. Que mesmo eu sendo também, eu sempre fui cristão, da igreja, sempre fui, já estava na igreja na época, só que eu experimentei Deus de forma diferente ali. Eu vi o Pai, vi Deus Pai ali como... Por isso que hoje em dia eu não consigo mais... tenho até dificuldade de enxergar Deus como Deus, aquele ser que está num trono. Eu consigo enxergar Deus como... É muito diferente. Aquele que tá no... Tipo, eu, Deus e minha esposa ali tá aqui, abraçado. Né? Tá sentado. Não, isso... Doideira. Cara, isso é tão lindo, porque o que marca as memórias não é... O que marca a memória é a experiência e não a informação. Sim. Então, a experiência de viver Deus ali, de sentir, isso muda tudo. Mas eu tenho 2 casos que nesse período o cara saiu, largou a mulher. Nesse período, largou, o cara traiu a mulher. Mais do que nem largou, traiu a mulher. Engravidou. Não consegue mais nada, engravidou em cenários como o que você viveu com Gabi. Nesse cenário, os 2 traíram a mulher. Engravidaram outras. Caraca. Um fez pior, botou na criança o nome da criança que morreu. Que isso? Isso é o ser humano, meu camarada. Meu irmão, isso daí não é ser humano, não. Então, você nasceu de novo. Você teve essa experiência de falar, cara, calma aí, não, vamos reviver a vida, vamos fazer e tal. O outro não. O outro achou um outro caminho, um outro trajeto que se destruiu e destruiu a relação mais ainda, embora continuem casados, mas que destruiu mais ainda. Uhum. Então, quando você começa a ver isso, vai te dando um pé no chão para lidar com o ser humano. Uhum. Pé no chão para... Você deve ver muita coisa, escutar muita coisa. Vou te falar, como eu circulo em todos os ambientes onde as pessoas rasgam o coração, eu escuto muita coisa doida, muita coisa assim, brutal, assim, de falar, cara, que isso é loucura. Muito abuso, a quantidade de gente com abuso sexual é um negócio assustador, assim, é um dado que eu tenho estudado mais lido nos últimos meses, 1 ano aí sobre isso, 2 anos. Cara, abuso sexual, como isso dilacera a alma humana e o quanto isso vai sendo passado pra frente. Então, tudo isso molda a gente. Agora, o que importa é se eu quero ser transformado e falar, cara, eu quero me libertar desse negócio aqui, eu quero ser feliz, eu quero viver bem. Ou se eu vou continuar agarrado aos meus conceitos, às minhas ideias. E daí o que eu tava te falando da seita. Da seita do... Eu vendo um pacote perfeito de como ter a vida perfeita, seja através de uma teologia da prosperidade, seja através de uma vida de pobreza, seja através de conceitos. Que quando eu vou ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, cara,
Pô, o Pedro já era apóstolo, o cara era meio... o que a gente chamaria hoje de xenofobia contra os... O cara não gostava de gentil. Então, assim, o cara já era apóstolo. Então, e aí? O cara continua... É o mesmo Pedro. Remédio e veneno dentro da mesma pessoa. Exatamente. Então, assim, ver isso me humaniza. Então, Douglas, você luta pra ser paciente? Luta nada, cara. Eu levo a minha vida em paz, tentando dormir bem, porque isso aí me dá resiliência pra ser paciente quando eu preciso. Mas eu parei de ficar guerreando contra quem eu não sou. Entendeu? Então... E uma pergunta... Até a questão da paciência, né? O Douglas uma vez falou pra mim, eu até fiquei surpreso, ele falou, pô, você é uma das pessoas mais pacientes que eu conheço. Eu falei, pô, mas em quê? Porque assim, tem coisas que eu... Isso é uma coisa que a gente faz inconscientemente e às vezes conscientemente. Em determinadas circunstâncias, em relação ao perfil comportamental, a gente se adapta. E para determinadas coisas eu sou extremamente paciente. Eu tenho uma paciência absurda. E para outras eu sou extremamente intolerante. Por exemplo, eu tenho extrema paciência com criança, mas eu tenho zero paciência com adulto burro mesmo, assim, burro não tem, cara, você explica uma vez, eu vou te explicar 2, 3 vezes, não ouviu? Meu irmão, sinto muito. Às vezes eu perco ali e falo, cara, não tô aguentando mais. Então, olha, 2, 3 vezes. É, que tem um burro que quer tentar aprender, mas é burro, aí eu tenho paciência. Então, mas aí, minha paciência mas eu não tô falando assim, eu não tô falando daquela pessoa sem instrução, que você vê que isso não é... o nível de instrução reflete na compreensão dela. Que você não adianta você explicar de diversas maneiras, ela não vai entender. O que me irrita? A pessoa, o ser humano normal, o ser humano médio, que ele não quer enxergar o óbvio, e aí... no momento de raiva, que a gente fica ali impaciente, pouco me importa as circunstâncias, os problemas, o que ele tá vendo. Eu só tô vendo o seguinte, tô te explicando o X, você não tá entendendo, meu irmão, então sinto muito. O problema é teu. É o que leva a gente à impaciência. Agora, criança, cara, tem a paciência. Então, aí olha que curioso. Ele tá falando, pô, tentei explicar 3 vezes. Olha que paciência, eu nem tento. E por que eu não tento? Porque como eu leio o perfil, eu já sei se a pessoa quer me ouvir ou não. Eu nem tento. Aí ele falou, eu tentei 3 vezes, perco a paciência. Eu falo, meu amigo, você tá muito na minha frente. Teve uma vez que... Tá 3 vezes na minha frente. Cara, Isso. teve uma situação fática. Não vou falar nome, que não tem necessidade, mas... fala aí, pô. Só nomezinho, inventa o nome. De um familiar. Natal. Todo mundo tirando foto. Foi Rafael, né? Foi Rafael. Fala aí, Rafael. Foi meu irmão. Não foi não. Todo mundo tirando foto. A gente tinha pedido pra pessoa... Eu tava com a câmera, pô, pra ela chegar pro lado pra eu tirar foto. Falei uma, falei duas, velha. É velho 3. ou velha? Não ouviu. Na quarta, que eu falei mais alto, fulano... Aí ficou todo mundo me olhando como se eu fosse o grosseiro. Só, cara, eu já tinha falado 4 vezes. Mas ela não... Foi paciente, foi a 4ª vez, né? Mas não prestou atenção, não tava nem ouvindo. Eu falei, cara... Que paciência. Mas aí eu fiquei como grosseiro, como estúpido. Mas ela tem TDAH. Eu falei, tudo bem, mas... Será que isso é justificativo ou só simplesmente ela não viu a importância daquele momento? Aí vai ter uma ignorada de leve, né? Uma ignorada na minha cabeça. Né? A cagada na minha cabeça. Isso é o pior, fingir que não escutou. Cara, mas o grande ponto é o seguinte... Pouco me importa, porque vou continuar amando a pessoa do mesmo jeito, vou continuar me estressando e amando a mesma pessoa do mesmo jeito. Passou pra mim, é aquele momento. Aí que vem aquele que as pessoas falam, né? Quem fere não lembra, mas quem é ferido lembra. Cara, eu nem tinha perspectiva que a pessoa ficou ofendidíssima comigo. Depois que eu fui saber, eu falei, cara, para de palhaçar. Eu só pedi em outra palavra, sai da frente, pô. Você não tá vendo que tá tentando tirar a foto, tá atrapalhando? Mas assim, momento pontual, acabou. Tem muito dodói, né, também. Então, mas mas é questão de personalidade mesmo, comportamento que você absorver. Pra mim, zero problema. Falei ali, me estressei. Era a característica do dominante, né, de um pouco ali. Então, mas isso que é o negócio. Perfil, eu gosto sempre de dizer, perfil não é bengala. Eu sou assim, não é isso? Não é bengala, não é signo, nem determina a tua vida, mas... Mas é um toque pra você ter, sabe? Tipo assim, pensa na pista. Pô, a pista tá ali, como é que se fala? Pavimentada. Então você vê o sinal e tal, não quer dizer que você não pode atravessar um sinal vermelho, coisa do tipo. Mas são indicadores. É só essa ideia. Então... Você pode ser punido ou não. Sim. Tipo, seu plantio ali, tipo, você avançou o sinal vermelho.
Pode ser pego ou não. Isso, mas aquele sinal ele tem uma função. Sim, sim. É a mesma coisa do perfil. Informação, né? E também diagnósticos. Muita gente fazendo de diagnóstico bengala. Isso é um perigaço. Perigaço, nem se existe essa palavra. Um perigo grande. Perigo gigantesco. É um perigo gigantesco fazer de um diagnóstico bengala. Quando na vida você tem múltiplos fatores que levam a agir da maneira que leva cada um de nós a agir da maneira que age. Porque age. O que está acontecendo, como é que foi a noite, como é que tá a família, como é que tá o dinheiro, como é que tá o parente, como é que tá a política. Tem tantos fatores e todos nós, mesmo os mais desligados, estamos vulneráveis e expostos a eles. E daí, de novo, a importância do amor. Porque tal qual eu quero ser amado, respeitado, honrado, valorizado com as características que eu sou, cara, eu preciso entregar isso pro outro. Em especial pro meu cônjuge. Pô, a minha esposa, ela tem sonhos, ela tem desejos, ela tem anseios. E eu preciso aprender a valorizar isso. Então, cara, esse jogo muda a vida. O cara que foca no casamento, a vida vira outra. Porque o casamento é um lugar onde o pior e o melhor dele tá na mesa. Então, por isso que eu gasto a minha vida dedicada a esse tema, pedindo a Deus graça, sabedoria e oportunidade de ser usado mesmo para transformar pessoas, cara. Para ver casamentos sendo restaurados, famílias conectadas, filhos curados. É o meu. E uma pergunta, sonho. acho que não tem a ver com o que você estava falando agora, mas eu tô desde um monte tempo já querendo saber. Não sei se você vai ter a resposta agora aqui. Essa coisa das personalidades, você sabe qual que Jesus tinha, ou se tinha as 4? O que... Tá. Quem trabalha com isso e é cristão, gosta muito de brincar que Jesus tinha o melhor de tudo, né? Então, porque justamente o que gera cada perfil são os traumas, né? Cada perfil ele é desenvolvido a partir de um trauma. Então, Então, por exemplo, é muito fácil a ausência de um pai gerar ou um filho mais dominador, mais conquistador, para justamente cobrir a ausência do pai, ou o contrário, alguém se liga tanto à mãe que fica com uma personalidade mais passiva, mais fragilizada, que seria de certa forma estável. Fragilizada não é a melhor palavra, mas mais passiva mesmo, que seria pra dizer. As circunstâncias te moldam. As circunstâncias te moldam. Entendi. E aí... então não é algo que você nasce com aquilo. Sim. É uma personalidade. Então, tem toda uma discussão em cima disso. Não é nada certo ainda. Não, então... É porque não é mais 1 igual a 2 essas teorias, né? Sim. Então, se apegar elas como verdades absolutas, é um negócio complexo. Porque também você não consegue medir um bebê qual a personalidade que ela tem ou tem, não sei. Exato. E mais, o bebê você já consegue. Nitidamente. Se bota bebês assim, você vai ver um estudo sobre isso, você já consegue. Mas eu vou te dar um exemplo. Agora, são 4h59. Tá dia ainda. Certo? Isso não é uma interpretação, não é um fato. Concorda? Sim. Agora, o dia tá bonito ou feio? Isso é interpretação. Tem gente que gosta de... Eu sei que a cortina tá fechada, eu não tô enxergando. Sim, então, mas o ponto que eu quero dizer é, pode estar bonito, pode estar mais ou menos. Tem gente que gosta de tempo tá meio nublado cheio também. ou meio vazio? Então, A perspectiva. existe uma parte que é fato, existe uma parte que é interpretação. Então, dentro dessa nossa discussão dos perfis, das famílias, dos sistemas, é toda uma discussão que é complexa. Porque, por exemplo, o DISC, a pessoa se autoavalia. Tem pessoas que avaliam ela também, mas muito de autoavaliação. Então, é exatamente aquilo, naquela porcentagem, depende da fase da vida que a pessoa preencheu. Tem tantos fatores... Interessante também, que em determinados grupos sociais, você pode ter um determinado perfil de maior preponderância ou não. Por exemplo, você exerce diversos papéis simultaneamente na vida. Então, você é filho, você é estudante, você é membro de uma igreja e você tem pequenos grupos ali de relacionamento em diferentes locais. Dentro daqueles pequenos grupos, o teu perfil dominante pode ter uma expressão maior em um determinado grupo. Em outro grupo, pode ter alguém que é mais dominante que você e o teu perfil influente pode acabar sendo preponderante. Então, não é uma regra, não é uma matemática exata. Aí entra muito o que eu fazia na questão de renegociação de contratos, reuniões de condomínio. Tem lugar que eu falo mais do que outros. Sim, né? Da vida que a gente faz isso. A vida é um negócio muito, muito interessante, porque o tempo todo nós estamos nos adaptando aos ambientes, né? O grande problema é quando essa adaptação ela fica too much. Tipo,
Que Você isso, hein? Você vai tentando virar outra pessoa. É. Tá Que ligado? isso, Nani People? Tipo, você não... Você é um cara mais quieto. Você toda hora tá em ambientes que demandam que você fale. Você é uma pessoa que gosta do controle, gosta de números, gosta de fiscalização, auditoria. E aí você tá em ambientes que não te dão tempo de parar, analisar, revisar nada, porque tudo é muito rápido. Então, isso adoece a gente. O peixe não adoece na água. Se tira ele da água, ele morre. Uhum. Mas se soltar ele na água, ele tá feliz ali, porque é o ambiente natural. Então, por exemplo, para mim ouvir problemas é um ambiente muito natural para mim. Se for então problemas do tipo relacional, é completamente natural. Eu tô em casa, senão é um ambiente que me gera qualquer desconforto. Sim. Agora me coloca para fazer uma planilha, ficar vendo números. Aquilo me drena, aquilo me adoece. Então, entender que essa foi a porção de Deus que ele colocou em mim, cara, me deixa muito feliz hoje em dia. E eu tô muito feliz porque assim como ele colocou essa em mim, ele deu outras para outros. Sim. Então, o que eu preciso é construir relações de amor, de carinho e de uma dependência saudável para entender que eu abençoo o outro e outros me abençoam. Eu ensino para outros e outros me abençoam em outros fatores. Então, o tempo todo eu preciso ser lembrado disso, que eu não fui criado para viver sozinho, eu não fui criado para dar conta sozinho. Uhum. Então, a minha esposa, por exemplo, tem uma habilidade, ela é extremamente influente. Cara, ela é muito gentil, ela é muito engraçada, ela é muito doce e ela é influente e estável muito perto. Então, quer dizer que o influente e o estável eles são voltados para pessoas, o dominante e o conforme são voltados para tarefas. Eu sou dominante, influente, baixo, conforme, baixo também. Então, eu sou o tempo todo voltado para tarefas, praticamente 100%. E ela para pessoas. Então, ela é muito mais generosa do que eu, muito mais divertida, muito mais paciente, doce do que eu. Muito mais. Pô, que bom. Uhum. Então, assim, a gente se complementa. Então, a hora que ela precisa de algo, pô, tem que ter resultado, tem que atingir um objetivo. Ela, amor, o que você acha? Qual a sua visão? Então, entender isso na vida me facilita, cara. Me facilita e fala, pô, realmente eu não tenho tudo. Realmente, que bom que Deus não colocou tudo em mim, porque tudo só Ele é. E na medida que eu não tenho tudo, eu aprendo a depender dos irmãos na igreja ali, né? Aprendo a depender, inclusive, de quem não é cristão, da vida da comunidade, da sociedade. Então, você aguentaria fazer o trabalho que um político faz? Não aguentaria nada, cara. Eu não aguentaria. Que vários empresários que construíram esse país fizeram, não aguentaria. Cada um tem a sua jornada, Sim. pelo menos não na conjuntura do que eu vivo hoje. Uhum. Então, entender que cada um é chamado, é criado, é colocado aqui nesse planeta para abençoar e cooperar com o planeta de uma forma distinta. E eu tô satisfeito com a minha porção. Show. Entendeu? Vamos finalizando, já tem tempinho já aí, acho que 1h e pouco já, né? Não, tem muitas temáticas pra gente Mas é bom a gente... abordar em diversos episódios. É bom a gente... Dá pra gente aprofundar o disco, fazer até uma análise ao vivo. É. Dá Quero saber pra... o que eu sou. Já te falei o que você é. Não pode falar, não pode falar aqui. A câmera desligar. Mas tem muito tema, cara, muito tema. Tem um tema que tem correlação com isso, que são, não sei se você utiliza, antes da gente terminar, de já soltar esse papo aí. As 5 linguagens do amor. Tu curte esse... Gosto muito, gosto muito. Eu sou tempo de qualidade. Por isso que ficar aqui pra mim não é... Não, pra mim também não é. A minha esposa é serviço e presente. Tempo pra ela de qualidade ela faz só porque me ama e casou comigo. Tá nem aí pra isso. Na família dela eles nem gostam de conversar muito, assim. Uhum. Eles falam, são super gente boa, pelo amor de Deus, mas... Não tem conversas reflexivas profundas. Vamos que sentar isso? aqui pra ter uma Sentar conversa. e ficar batendo papo, eles tudo começam a se coçar. Eles só fazem isso desde que eu entrei na família. Então, assim, né, digo de parar e conversar. Então, deles, eles estão jogando bola, estão na praia, estão fazendo algo. Uhum. E eu não, eu gosto de ficar conversando. Então, a minha... Cara reflexivo. Nos Estados Unidos, no dia que ele passou mal lá, depois do primeiro parque na montanha-russa, o tempo de qualidade dele era a sós com Deus. Enquanto a gente foi pro parque, Doug, você vai fazer o quê? Eu larguei, não, eu abdiquei, abri mão de uma, eu já tinha pago, esquece. Vou ficar no hotel, vou curtir aqui o ambiente, vou orar, vou descansar.
Ó, e o mais Cara, engraçado... Ó, Você tá nos Vou Estados ficar- Unidos, tá nos mano. Estados Unidos. Você Tá em dólar, meu querido. Disney. Vambora, pô. Tá Isso custando daí- caro você fazer isso aí, vai no Brasil. Isso daí, o mais engraçado, pegando esse exemplo, foi pra mim, assim, o que eu tava precisando. Nunca tinha ido pra Disney. Aí a gente foi junto, com outras pessoas muito queridas, por sinal. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma expectativa, eu nunca tinha viajado pra férias, assim. Foi a primeira vez mesmo. E aí, o que eu imaginava? Eu imaginava que eu ia acordar umas 9h30, 10 horas da manhã, ia tomar um café, ia chegar na Disney depois do almoço, ou horário de almoço e almoçar. Era a minha expectativa. Meu irmão, a galera Expectativa e acordar- realidade, né? Foi aquele... Expectativa e 6h30, realidade. 7 horas da manhã, vambora, vambora. 6h30, 5 da manhã, o povo tava de pé 6 horas saindo de casa. Caraca. Eu falei, voltei pro exército, Pô, vim né? pra relaxar, agora eu tô aqui... Eu vim pô, pra tendo que- relaxar. Aí uma amiga minha me Ainda deu... ficar caindo de... Uma amiga minha me deu uma Montanha dica. russa. Falou, não, pô, vou te ensinar da próxima vez que você faz. Quando você for de novo, porque por mim eu não piso lá nunca mais. Aí Leila quer porque quer voltar de qualquer maneira. Eu falei, Pô, é cara, muito esquece maneiro, por isso. mim eu vou várias vezes, todo ano. Aí uma amiga minha que vai sempre, todo ano, ela falou assim, cara, vou te dar uma dica. Pega assim uns 15 a 20 dias, você vai um dia de parque, 2 dias de descanso. Um dia de parque, 2 dias de descanso. Eu falei, opa! Aí, ó. Mudou tudo. Porque a gente foi num ritmo frenético, era isso todo dia. E Caraca. o dia que não tinha parque era outlet. Então, meu irmão, era desesperador. Você foi pra pior trabalho, né? Mas vai ficar aqui Pronto, trabalhando. foi o que eu pensei. Eu falei, tô a trabalho. Aí, cara, aquilo... Lembra dos perfis? Adoeceu. Cara, eu fiz atitudes ali horríveis. Eu tive atitudes ali na viagem, o Lucas estava junto, que eu não me reconheci. Por quê? Porque eu tava num pico de cansaço, de estresse, eu não tava dormindo. Porque a gente chegava em casa muito tarde, dormia 4, 5 horas, e uma das análises de perfil que eu deu sono. Eu preciso dormir 8 horas. Então, tem gente que dorme bem com 6, 7, eu preciso de 8. Eu Cara, também preciso. então, o que que eu... Tô me conhecendo cada vez mais Pra eu aqui. ficar bem, ó, 7 é tolerável pra mim, 8 é bom, 9 é assim, É, pra mim perfeito. também. Então, o que que acontece? Eu não tava dormindo, cara, hoje eu entendo. Na viagem ali, o que eu fiz soou como falta de caráter, como que foi, só pra contextualizar, né? Aham. Tava ele e uma outra amiga nossa que eu peguei, entrei no carro e deixei eles, fui embora do outlet, sendo que eles não tinham como ir embora. Por quê? Porque a gente combinou num horário, tipo, sei lá, a gente se vê aqui nesse shopping, nessa loja daqui a 20 minutos. Cara, deu 1 hora e eles não tinham aparecido. Eu peguei, entrei no carro e vim embora. Porque eu tava exausto, já cansado, meu veneno. Aham. Pô, foi certo? Não foi, mas naquele momento era o que eu tinha pra dar, porque eu tava super estressado. Resumindo, pós-viagem teve que fazer uma reconciliação com todo Não, mundo. na própria viagem. Ah, né? na Pô, própria não, viagem Não, ali. gerou uma Não, né? mal-estar. Cara, eu vou te falar, eu nem lembrava dessa ocasião. Eu sou tão, tipo, Não, pô. não Ele absorvi. não guarda, ele não guarda. Não, mas... Não absorvi, não... Não, eu lembro disso. Fiquei pau da vida na hora, pô, óbvio. É, mas... foi largado. Tá bom, tchau. Eu lembro... Acabou. Hoje em dia, como a gente já se Ajeita resolveu, o morreu. microfone. Como a história, como já passou, a gente se resolveu, morreu. Mas, na minha cabeça e no meu coração, pô, por muito tempo eu tive vergonha. Sabe aquela coisa, cara, como é que eu tive coragem de fazer disso? Uhum. No livro Essencialismo, tem uma frase do Bill Clinton, não é do Bill Clinton, mas tem uma frase dele, que ele fala que é o Bill Clinton falando, que todas as decisões ruins que ele tomou ao longo da vida dele, em especial no governo, como presidente, foi porque ele não tinha dormido direito. Ele falou, cara, eu não tinha dormido, assim. Então, o que eu tinha de pior eu oferecia. Então, hoje, eu não tomo decisões se eu não dormir, eu evito ao máximo tomar decisões, entrar em discussões sensíveis sem ter dormido direito, porque não vai sair coisa boa. Então, eu fui aprendendo e entendendo sobre isso. Então, dentro das linguagens do amor, eu fui entendendo, tipo, agora, quando eu for pra Disney, esquece, eu não entro mais em montanha-russa. O que eu combinei? Falei, ó, você quer ir? A gente tá vendo se vai esse ano ou o ano que vem. Eu falei, ó, você quer ir? Beleza, vou levar um livro e vou te acompanhar, pode deixar as bolsas comigo. Aí, ó. Eu não vou entrar. Vai ser do Pra mim, pior, quanto da pior... quanto mais rodar, subir, voar, bora! Aí, você vai virar ó, da pior companhia na Disney pra melhor Pra companhia. melhor, Que ó, ninguém vai que- precisar carregar nada, vai... Não, Pode- não, mas pode Douglas, deixar. resolve aí, faz Se aí, eu ó. Vou te chamar, agora eu vou chamar ele de Aí, novo. ó, viu? Pô, agora você... eu precisava de alguém Muito bom. pra cuidar. Da bagagem. Irmão, teve uma montanha-russa lá que 2 vezes aconteceu isso. Que deu um momento louco ali que não tinha ninguém. Eu fui 5 vezes na mesma montanha-russa. Na 6ª, o supervisor falou, não, acho melhor você não ir, porque senão você vai passar mal. Falei, mas não vou, eu tô bem. Falei, não. Foi proibido de... Ó, aí você... Eu entrava, tipo, saía... Ó, eu só tiro férias em Tempo lugar, ali. eu só tiro férias em lugar de natureza. É o Calafate, é o Chaltén,
Toma, agora fomos pro Maranhão, só lugar, Lençóis Maranhenses, só lugar de natureza, porque isso é férias pra mim. Pé pro alto, relaxado. Também. Cara, então assim, aquela ideia da indústria americana e comida americana, pô, isso pra mim melhor não faz que eu sentido. gosto é ir pra Eu Búzios. acho que não vale a pena sempre, mas assim... uma vez ou concordo outra com você. também, também quero ir pra tem conhecer que ter também. Essa alternância, não vale a pena sempre, mas me amarro no tipo de lazer, de férias. São férias que você não descansa, você se diverte, é diferente. Então... Porque Descanso aí já não é. Descanso e diversão são duas coisas que podem não coabitar, podem não casar juntos. Você vai num Rock in Rio da vida, vai num show, cara, você não vai descansar, você vai ficar exausto. Por mais que você... igual eu vou, tipo... Você vai se divertir. Tem um amigo meu que tem uma casa lá em Angra, aí a gente vai, tem lanche, tem as paradas todas, mas lá você dorme... Chame. Não, porque... O amigo do amigo. Aí a gente vai pra casa, a gente sempre fala, a gente volta com a cabeça relaxada, mas o corpo destruído, porque você não dorme direito, aí você come, tipo, 4 horas da manhã você vai comer um negócio e fica... tipo, a casa é quase 24 horas. Mas eu gosto também dessa viagem de, tipo... Eu e o Gabi, a gente sempre vai pra Búzios. Não, eu gosto de ficar numa pousada em Búzios, que eu vou pra Rua das Pedras, andando, e pra praia andando. Então eu já fico ali, eu paro o carro, eu não quero nem pegar carro pra me estacionar, esse negócio. Isso pra mim é relaxar. Agora, mas também tem tipo de viagem que eu quero também, tipo, que nessa casa, eu quero ir pra Disney, tipo, eu sei que eu vou pra Disney, vai ter que ser esse negócio, acordar às 5 horas da manhã e ficar o dia inteiro na fila pra poder... Por isso que eu falei, se for pra fazer de novo, é no ritmo que a minha amiga me deu de toque. Que aí eu vou... Porque eu tive uma experiência muito forte com... Eu abri labirintite, tava dormindo... Fiquei um tempo dormindo 3, 4 horas por noite, estudando, trabalhando muito. E aí... eu vivi um processo de cura, eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, se o Senhor me curar dessa doença aqui, eu nunca mais viro noite, assim. Se eu dormir de madrugada, no outro dia eu compenso dormindo até mais tarde, assim. Mas ficar sem dormir não é opção mais, eu dormi pouco. E eu fui curado instantaneamente, assim, na hora, sumi, nunca mais tive nenhuma crise de labirintite. Eu tava tendo esse dia, não consegui dirigir, vendo 2, 3 caminhos, vomitando, febre, foi um negócio muito doido. Caraca. Que eu vivi. Então, hoje, isso pra mim eu nem vou, eu nem me proponho. Assim, vai uma galera, vai ter um quarto pra eu deitar e dormir? A minha esposa é do tipo que fica. Ela ficaria tranquilamente nesse ambiente virando noite. Pra mim não faz sentido. Então, eu não me exponho. Você quer ir? Então, por exemplo, da Disney. Pô, eu vou sozinha, vamos fazer o seguinte, vamos com a sua família. Os pais dela vão junto. Pô, aí meu sogro é inimigo do fim, larga lá. Vai com ela, você não precisa ir, né? Exatamente. Cada um tendo a sua... Eu acho que vale o seguinte. Faz uma programação, só que você já tem a ciência do que você vai, do que você não vai. Sim. Você tem o seu carro, você tem o seu quarto. Acabou. Exatamente. Dia tal, vamos para tal lugar. Dia tal, eu quero fazer uma outra programação. Eu lembro que, inclusive, você foi o que me fez essa crítica. Com muito carinho e respeito, como sempre você é. Eu nem lembro. Que eu aluguei o carro. Como a parte do carro, eu que aluguei. Porque eu aluguei com um amigo. Na época ele conseguiu um desconto legal. No carro ficou no meu nome o carro. Só que eu era o primeiro a querer voltar pra casa. E o carro tava no meu nome. Seguro tava todo no meu nome. Se tivesse no meu de outra pessoa, não teria problema. Ele poderia ter virado à noite, tranquilamente. Então, eu lembro até hoje, eles queriam voltar pro Rod Rádio Café. Cara, a gente tinha acordado 5 da manhã, isso ia dar 10 da noite. Você já tava, meu filho, vamos dormir. Eu já tava quieto, e olha que eu sou falante. Eu já tava quieto, não tinha mais assunto pra mim. Eu só queria sumir, um banho quente e desaparecer. E eles, vamos. E eu lembro que rolou isso. Eu falei assim, gente, eu não vou, eu vou pra casa. Veneno de novo do perfil, a rispidez do dominante. Eu não vou. Aí todo mundo ficou aquele silêncio no carro. Porque é um cansaço. Então, eu nem vou. Esse tipo de coisa eu não topo. Já da próxima vez, pela experiência agora que você tem, já não... Então, a gente, já sabe como é que vai viajar. A gente vai viajar agora de novo para um lugar de neve, né? Que eu gostei muito de neve. Eu conheci no ano passado. E a gente vai ao lugar de neve. Cara, minha mulher já sabe. A gente vai pra uma vibe assim... Senhor dos Anéis, sabe? O condado dos hobbits ali. É essa vibe que eu gosto, cara. Pé no chão, e ando e faz uma trilha, eu choro na trilha, ela começa a me zoar. É o que eu amo, cara. Só que eu demorei muito tempo pra descobrir isso. É o que eu amo. Meu irmão, isso me faz um bem. Igual meu irmão, lazer dele, o sonho dele é todo mundo morar na roça. Num grande sítio.
Meu sonho é o seguinte. Que roço que tem internet? Dá pra fazer- Tem, óbvio, gosto de esporte, gosto de praia e tal, mas assim, a civilização existe ali? Ou vou voltar como os incas e os maias? Vou ter que matar o bicho pra poder fazer minha ó, comida. Eu Sai tô fora. doido, é porque eu tô fazendo tudo muito por milha, né? Então eu fico caçando, estudando mesmo. Eu fiz 2 cursos de milha pra aprender. Aí. Vou não ensinar a consegui- gente também. Não consegui ainda uma passagem barata pro Peru. Eu tô doido pra conhecer Peru, Machu Picchu. Já conheci, Pô, já, maneiro. Cara, andar aquilo ali. É maneiro, eu Norte gosto, do eu gosto Peru, dessas maneiro. programações, assim. Nossa, isso pra mim é descanso. É. Ó, lembra outra coisa que tinha na Disney? Fila. Cara, É, tô no banco. Era 2 horas pra andar 10 minutos num passeio que eu saia passando mal. Não fazia sentido. Esse cálculo aí, e isso porque a gente foi com dólar, eu lembro até hoje, é 2,70 que a gente foi. Estava até mais barato que isso, eu cheguei a pegar. Eu lembro que eu paguei 2,70. Então. Aí, vamos pegar esse corte pra poder botar pra contra os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é ruim viajar. Agora o dólar tá o quê? 5,50, 5,60, fica variando, por aí. 5,5 mais ou menos. Então, gastar uma grana dessa. Ah, não, amigo, esquece. Tá doido, Vai, quero faz Mas relaxar. outra acabou que a gente abriu a janela das 5 linguagens do amor e não fechou. Não, Abriu mas... várias... vamos... Pô, um cena- TDAH, outro TDAH, Fez outro igual a TDAH. novela agora a gente vai Abriu várias fazendo janelas. cena pro próximo capítulo. É, exatamente. Bora. Aí o próximo, a gente vai faz um episódio de cada profissão que você tem. Ah! Fazendo... Mas, cara, pra mim a grande beleza, assim, é que a vida pra mim ela vai se delineando e a gente vai caminhando sem pressa. Eu tinha muita pressa em me definir em algo. Não, isso aqui é o meu carro-chefe, isso aqui é só isso que eu faço. E até aqui a vida não tem caminhado assim, não. Então eu continuo atuando na igreja, servindo a igreja, abençoando a vida da igreja e sendo muito abençoado por ela. Cara, eu continuo abençoando gente na advocacia, gente que eu sei que confia em mim. E confia porque bota dinheiro. Então, confia no meu trabalho, cliente de terapia, gente que voltou pro casamento, gente que queria tirar a vida e se voltou atrás. Eu acredito nisso, cara. Então, enquanto essas portas estiverem se abrindo, a não ser que em algum momento uma delas se torne escancarada a ponto de suprimir todas as outras, o que ainda não aconteceu, tô bem, tô caminhando, tô feliz com a minha família, feliz com a igreja, feliz com tudo que eu tô vivendo e grato a Deus. E Maneiro. vamos ver até onde ele vai me levar. É isso. O que você falou tem tudo a ver com a questão exatamente da dose, né? Você vai dosando cada uma dessas funções, cada um desses ministérios. Na prática é tudo um ministério. A gente tendo uma visão cristã, faz tudo parte do ministério ali que a gente está exercendo ao longo da nossa vida. E Tudo que Deus é te evangelho, abençoe, né? É. Te abençoe cada vez mais aí para você desempenhar esses papéis que você hoje desempenha cada vez melhor. E se for um momento realmente de focar em um só, Deus vai te mostrar isso aí. Mas se tá dando certo os seus 4, 5, sei lá quantas coisas você faz ao mesmo tempo. 3. 3. Vai indo aí que tá... É o que eu tava falando, né? A gente é amigo há muitos anos e é muito parecido nas questões de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É isso. É engraçado que você vai falando que muita coisa eu vejo você em mim e vice-versa. Vejo as mudanças que você passou e a alegria de te receber aqui. E no próximo a gente fala aí sobre as 5 linguagens do amor. A gente fala sobre o papel do homem no casamento, o papel da mulher no casamento, a criação de filhos. Quem sabe? Criação de filhos ainda tô aprendendo Vai mais. aprender, mas é o próximo. É o próximo. Não, o próximo pode ser um próximo daqui a muito tempo. Já tem também. mais experiência que eu. Eu tô há um mês, Exatamente. você já tem 1 ano e pouquinho. Não é? Nada. Um ano? 1 ano e 9. Aí, ó. Aí, Já tá um Então, já pouquinho é um- mais que eu. bom caminho. E aí, alguma colaboração a mais? Não, manda a última mensagem aí, de repente, pra galera, ver o que você... Ou já falou tudo que tinha que falar. Douglas por Douglas. Quem você... Essa é boa, essa é boa. E já vi muita entrevista ali boa, muita entrevista boa. Última mensagem. Ela é clichêzona. Manda bala. Eu tenho pensado muito sobre conceitos da Bíblia. E pra mim os 2 que mais têm me constrangido, essa palavra, é o amor e a graça. E pra mim eu vejo eles assim totalmente agarrados como uma única coisa. E pra mim a graça é exatamente esse lugar eu gosto desse conceito da graça como um chão fofo
que você escorrega, cai, mas não se quebra porque tá cheio de almofada ali, sabe? Tipo um tatame, uma coisa que não te deixa ter contato com o chão direto. E eu gosto muito de pensar que Deus aplica isso na gente o tempo todo, porque a Bíblia diz isso, e porque Deus aplica, a gente também deveria aplicar, né? E uma das características para mim que a graça, onde ela entra, ela mais faz, é jogar luz. Daí o autoconhecimento ser tão importante. Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de mim mesmo, das minhas dores, das minhas tristezas, das minhas alegrias. E quanto mais a luz entra, mais eu sou curado, sou liberto, sou livre. Eu pleno e feliz. Não, volto a dizer, não que eu tenho minhas dificuldades. Sim. Então, quando você pergunta de amor, a mensagem que vem ao meu coração é que o perfeito amor lança fora todo medo. Por quê? Porque o amor cura, o amor liberta, o amor te deixa mais pleno, feliz. Por isso que para mim é muito curioso quando as pessoas falam o problema dessa sociedade é que ela quer ser feliz. Cara, isso não é um problema. O problema é que ele busca ser feliz da forma errada. Porque se você não for feliz, você não vai ser um bom pai. Se você não for feliz, você não vai ser um bom marido, você não vai ser um bom profissional aqui. Imagina você chegar aqui todo dia irritado, chateado. Então, exatamente o fluir dessa plenitude, dessa felicidade, do bem-estar, que permite a gente dar o nosso melhor pro mundo. Então, quando eu penso no poder que o amor tem e na mensagem do amor, eu penso nesse lugar, cara, o amor traz felicidade, porque o amor forra o chão de graça. E na medida que forra o chão de graça, as nossas relações, elas são curadas, elas são restauradas para a gente caminhar melhor. E caminhando melhor, a gente poder demonstrar Deus pro mundo. É isso que eu acredito. Essa mensagem que eu espero que a minha vida deixe. Maneiro. Muito bom, muito bom. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Posso finalizar? Por hoje só. Hoje é só. Então, se você assistiu esse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Volte sempre, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilha. É o avisa primeiro pra todo vídeo. mundo. É o primeiro, nada foi combinado, nada foi ensaiado, nem o nome do canal tem, mas vai ser canal Podcast do Estúdio Niterói. Podcast Niterói. Estúdio Podcast Niterói TV, não sei, vamos pensar. Vamos pensar. Deixa aí a sua sugestão de nome. Então é isso. Valeu, um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Valeu.